Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Fut Hub Podcast e junto comigo aqui hoje, Fernando Carvalho. Tudo bem, Fernando? E aí, Jogão, tudo bem? Boa tarde aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, às pessoas que nos seguem e participam dos nossos podcasts, acompanham as nossas publicações. Hoje, com muito prazer, nós vamos ouvir uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, né, por ter convivido lá atrás, né, e depois, ao longo da vida, temos contato seguido, que é o Odair Hellmann. Eu sou do tempo que o Odair era Dadá, né? Hoje ele é Papito, né? Mas na época ele era Dadá. Então eu sou desse tempo e volta e meia eu vou te chamar de Dadá, né? Enfim, Odair, muito prazer em te ter aqui. Parabéns pelo teu sucesso, pela carreira que tu está desenvolvendo, cada vez mais crescendo, cada vez mais brilhando. E é isso que a gente quer, pessoas que a gente conhece, que sabem que lutaram muito, que tiveram muita dificuldade, que fizeram um caminho tortuoso, né? Eu acompanhei de perto e tenho certeza que a tua carreira vai muito mais longe do que já chegou até aqui. Muito bem-vindo, prazer em estar contigo. Presente, primeiro prazer, me pedir a bênção, né? E dizer que para mim é uma honra, um prazer. O Diogão, que está aí, que hoje é esse cara estudioso, cheio de conteúdo aí, é um grande meu reserva, né? Foi meu grande reserva, então provavelmente ele é um cara que, como eu sempre falo para o Kleber Xavier, que ele é um cara que entende de futebol, porque ele foi o primeiro cara a me aprovar no teste do Internacional, entendeu? Então isso já mostrava lá atrás que ele entendia de futebol. É um prazer estar aqui com vocês, contigo, presidente, uma honra, e vamos bater um papo que a gente tem muita história para contar. Pô, é um prazer te receber, Odair. É um prazer a gente falar um pouquinho da tua trajetória. A gente estava contando aqui antes de começar, né? Que tanto o Fernando te acompanhou, mas eu também, né? Como um grande fã, foi o primeiro jogador da base que eu vi subir pro profissional ali no dia a dia, treinando, né? Se esforçando. Então, tu era uma referência ali pra gente. Tive alguns momentos de estar conversando contigo e ficava te perguntando como é que tu faz para marcar uma saída de bola, como é que tu faz para, né, quando é um contra-ataque. Então, tu sempre foi uma referência e depois poder te acompanhar toda a tua trajetória aí como treinador, foi muito bacana. Então, falo que nem o Fernando, é um momento aí muito grato de estar te recebendo aqui, te ouvir, né? E entender aí tuas decisões aí que tu foi tomando durante esse percurso. Dan, quero começar por um assunto que eu sempre falo tu sabe que quando a gente sai do clube, é o meu caso, né, que eu não estou mais no clube, e começa a rememorar o passado, vem as histórias, né? Como é que contratou o fulano? Como é que descobriu o fulano, Beltrano, D'Alessandro, Fernandão, aquele time campeão mundial? Como é que foi, né? Aí eu conto a história do Fernandão, né, que foi uma indicação tua e do João Gabriel lá em 98. E eu queria te ouvir, lembrar contigo como é que aconteceu isso. Tu era atleta, era convocado para seleções, né? A seleção cheia de craques, cheia de atletas que foram brilhantes depois e que tiveram sucesso na carreira, assim como tu, né? Então eu queria lembrar isso aí, como é que tu lembra disso? Eu lembro que houve uma correlação inicial com o Jardel, que o Jardel era o centroavante que naquele momento brilhava aqui no Sul, né, pelas suas atuações do Grêmio, cabeceio e tal, e a gente procurava na base um jogador com essa característica de bom cabeceio, posicionamento de área, e aí tu sugeriu o Fernandão. Queria que tu lembrasse isso comigo. Sim, essa história, ela é uma bonita história do nosso saudoso seu Fernandão. Eu jogava nos juniores do Internacional em 96, 97, subi para o profissional em 97, e era convocado para a seleção sub-20, uma seleção que tinha a geração do Alex, Atirson, Fernandão, Perdigão, Cocito, era aquela geração, né? Que nós disputamos Sul-Americano, Mundial. E numa dessas vindas, acho que não sei se foi num torneio do México ou se foi do Sul-Americano, eu me lembro que foi uma conversa no Campo A, que a gente teve, e que tinha também aquela situação do centroavante do Internacional, né? Nós tínhamos Tava, dois. tava junto o João Gabriel, vamos dar o Tava, crédito. não, tava junto o João e a gente conversando no Campo A. E por mais respeito que eu tenha, né? Eu vou dizer, ó, tu tava junto com a gente, não vou te chamar de senhor, né? Até porque hoje eu já tenho cabelo branco também. Então a gente estava ali conversando e chegou a comentar a respeito de, pô, a gente precisa de um centroavante, a gente está buscando um centroavante com tais características. E eu me lembro que eu e o João a gente comentou,
pô, vai atrás do Fernandão. Eu não sei se vai ser possível agora, porque era lá em 97, né? Ele estava na seleção brasileira, mas ele é um jogador técnico, ele não é um cara de muita força, mas ele é um jogador técnico de excepcional finalização, cabeceio, jogador decisivo, né? Não é um jogador muito de intensidade de movimento, e ficou aquela conversa, uma conversa informal, mas que tu gravou aquilo ali, talvez em sequência continuou e provavelmente continuou vendo o Fernandão e quando hoje eu estou aqui também nessa posição, quando alguém me comenta de algum nome para mim, por mais que naquele momento talvez não seja viável, ele fica na memória da gente e a gente vai ver um jogo, vai acompanhar e provavelmente tu fez isso e acompanhou o Fernandão, fez o movimento do Fernandão de vir para o Internacional e se tornou o maior ou um dos maiores jogadores da história do clube. Né? Eu sempre digo que, por mais que a gente tenha participado bem pouquinho, né, do percentual dessa vinda do Fernandão, eu acho que a maior parte é tua, como observador, como recepcionista dessa informação, de continuar, porque quando é que o Fernandão veio para o Internacional? Veio só em 2000, 2004. Ele veio 6 anos depois. 6 anos depois, isso ficou lá na memória fotográfica, ficou, provavelmente tu acompanhando e acompanhou, porque depois eu sei que acompanhou ele fora do Brasil e tudo. Eu acho que até seria inviável naquele momento pela questão financeira, mas continuou acompanhando o jogador e na primeira oportunidade que teve, fez todo o esforço, sentou com o Fernandão, buscou, apresentou o projeto. E aí eu sempre digo que as histórias, se não fosse o Fernandão, o protagonista de tudo isso, né, no campo de jogo, jogar o que ele jogou, representar o que ele representou, talvez seria mais um bate-papo a respeito de jogadores de futebol, dessas nossas caminhadas aí na vida do esporte que a gente leva. Mas eu acho que tudo deu certo. Aquela primeira conversa, um primeiro lembrar de um jogador, de um potencial jogador com as características que se buscava, a continuidade de tu ficar acompanhando ele e até chegar o momento certo do casamento e o Fernandão vir e o Fernandão representar e conseguir jogar, né? Porque às vezes a gente pensa eu agora como treinador, a gente visualiza, estuda, vê jogo, vê que aquela característica encaixa num determinado time, mas o jogador chega, não se adapta à família, tem muitos outros fatores que fazem com que tenha essa adaptação. E eu acho que na história do Fernandão, ela estava marcada, ela tinha um destino para que ele se tornasse o que ele se tornou, e eu fico feliz em ter participado aí 3%, 2% da vinda do Fernandão. Eu acho que a maior parte é tua, e, claro, sem o Fernandão nada disso teria acontecido. Um grande grupo de pessoas participou daquilo ali. Eu lembro a origem de tudo foi aquela conversa no campo A junto contigo essa foi a origem. A partir dali é que a gente começou a olhar o jogador e eu nunca esqueço de nada, né? Eu sempre tenho, né, reservo um cantinho da minha observação para depois reviver. E foi exatamente o que aconteceu. Mas ainda relembrando, e eu gosto muito de relembrar, essa seleção aí tinha muitos bons jogadores. Como é que era a escalação da seleção? Só para a gente não terminar a passagem do Fernando, sem falar nesses craques todos que haviam nesse time aí. Assim, o sul-americano foi porque assim, Fernando, eu participei, porque geralmente o ciclo, né, do Mundial, ele tem convocações 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até, antes, né, a geração ela vai indo do sub-15, sub-17, vai subindo, até chegar na idade dos mundiais e sub-20, sul-americano. Eu acabei não indo para as convocações de preparação, eu acabei indo para uma convocação, a penúltima, a última convocação de preparação, e aí fui para o Sul-Americano, fui para o Mundial e fui para o Torneio do México. Então, o Mundial, o Sul-Americano teve algumas mudanças. O time do Sul-Americano, deixa eu me lembro de todo, Paulo César, que hoje está no Paris Saint-Germain, é treinador da equipe feminina do Paris Saint-Germain, lembra o Paulo César? Lateral Paulo César, Lateral, que era do Fluminense. Fluminense. Ah, Paulo César, Álvaro, que acabou jogando no Inter, Jean, que era um zagueiro do Santos, Atirson, Fabiano, que jogou no Internacional, Sidney, aí sul-americano jogava eu, Sidney, Fabiano, Alex, Jacozinho, Fernandão. Então, assim, tinha algumas variações do sul-americano para o Mundial. O Perdigão estava nessa geração, Adailton estava nessa geração.
Tanto que o O Mundial, Adailton, zagueiro ou o meia? o Adailton, que hoje é auxiliar técnico do Roger, Ah, meia. é, E o zagueiro e do Vitória da Bahia e tinha o Adailton, o atacante, canhoto. exato, o canhoto. E aí no Mundial agregou esse grupo, Felipe, lateral esquerdo do Vasco, que hoje é diretor do Vasco, e o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, também entrou. Os dois estavam num excepcional momento no Vasco, e eles foram para o Mundial. E aí eu acabei perdendo a posição, até no Sul-Americano eu acabei jogando, e no Mundial eu acabei perdendo a posição para o Pedrinho. Fernandão tava, como eu disse, Jacozinho, Adailton, Alex. Então era uma geração que depois vários jogadores trilharam carreiras muito bonitas e em clubes grandes do Brasil e fora do Brasil. Era uma geração forte, era um bom grupo, um bom time. Só que, como sempre, a gente enfrentou uma determinada Argentina. eh, Conseguimos ganhar só o torneio do México, que o meio-campo era Cambiasso, Riquelme, Aimar. Era só isso o meio-campo da Argentina, entendeu? Saviola. Nessa geração. Entendeu? Então, assim, tinha uma grande equipe nessa geração argentina. Depois, a seleção da Argentina, 2 ou 3 anos depois, ou 4 anos depois, tinham 7, 8 jogadores da geração, ou protagonistas, ou quase protagonistas da seleção principal, que né, a gente vai falar de transição. Então, foi feita uma transição muito bem na seleção argentina, só que eram jogadores diferentes. Imagina o Riquelme com 20 anos jogando. E eu me lembro que a gente brincou até que no torneio do México, a gente iniciou a competição, o Cambiasso e Riquelme estavam, e depois eles não, os clubes pediram que eles voltassem, como não era uma competição oficial da FIFA, eles voltaram e a gente conseguiu ganhar o título. Vinícius, que hoje trabalha no Internacional, que jogou no Inter, zagueiro Vinícius, lateral esquerdo Vinícius, estava nessa geração, estava nesse torneio do México, e eles acabaram saindo, mas Mundial Sul-Americano nós perdemos para eles, e Mundial, eles, aquelas circunstâncias, a gente acabou de ver a Copa do Mundo de Clubes agora, que um torneio como a Copa do Mundo, ele é muito diferente das competições normais que a gente joga, né? Mata-mata ali, é um jogo, é a classificação, de repente você perde um jogador por cartão ou por lesão, muda toda a estrutura do time, aquilo que estava encaixado. E eu me lembro que a Argentina era uma das favoritas ao Mundial na Malásia, em 97, só que não fez uma boa primeira fase. Classificou em segundo na chave deles e nos pegamos nas oitavas de finais do Mundial Sub-20. Então, provavelmente a final do Mundial Sub-20, que era para ser a final do Mundial Sub-20, aconteceu nas oitavas, logo na primeira partida após a primeira fase. E aí perdemos de 2-1. Me lembro da seleção da França, que o ataque da seleção da França era, só para vocês lembrarem da geração, era Thierry Henry e Trezeguet. Foi a estreia nossa do Mundial Sub-20 na Malásia em 1997. Então, assim, experiências, e esses jogadores, hoje nós já estamos no momento de transição para treinadores, diretores, presidente de clube, mas foi uma geração muito importante do futebol aí. E Odair, como é que começou essa tua trajetória lá na base, né? Como é que tu chega no Inter? Como é que começa essa tua iniciação no futebol para depois chegar até esse momento? Vou tentar, assim, tentar resumir, ser bem objetivo, né? Porque as histórias são boas, mas às vezes um pouco longas, então vou tentar. O prefeito da minha cidade, com 14 anos, me levou a fazer teste no Inter, em 1991. Pegou o carro da prefeitura, porque eu jogava bola lá no campinho da cidade. Isso é até bacana, porque tem muitos meninos que vão ouvir, ou que vai chegar um dia. Aquelas oportunidades que talvez os clubes grandes davam mais a observar, fazer testes, avaliações em jogadores do interior, né? Hoje está muito mais por indicação, por avaliações, por torneios que os observadores têm, e se perdeu um pouco dessa abertura, né, dos clubes em ter uma parte, talvez até às vezes mais social e com uma ampla oportunidade a mais jogadores. Eu fui lá, fiz teste no Inter, eu me lembro que era lá naqueles campos de areia, e eu no outro dia ia fazer teste no Grêmio. Só que como eu passei do teste do Inter, eu nem fui no Grêmio no outro dia. E aí tinha que decidir, porque eu tinha duas categorias, tinha a seleção, que eles chamavam, tu vai lembrar, né? E os outros meninos que treinavam no período da tarde. Só que eu tinha que estudar em um período, então eu não podia treinar com a seleção.
com os principais jogadores, João Gabriel, Scott, Gustavo. Eu não podia treinar com eles, eu treinava no turno invertido porque eu estudava no outro período. Então, meus pais, muito pobres, com muita dificuldade, o prefeito da cidade arrumou uma hora extra para o meu pai. Então, meu pai trabalhava no sábado, durante o dia todo, a prefeitura ficava fechada, ele trabalhava durante o dia todo para que aquele extra que entrasse do sábado, né, dos 4 sábados que ele trabalhava, conseguiria me pagar a pensão onde eu morava, ali na José de Alencar. Porque eu não poderia morar na concentração do Inter, porque era muito novo, 14 anos. E ali começou toda a história. Então eu estudava, jogava nas categorias de base, no sub-14 do Inter, e aí fui sub-15, sub-16, sub-17, e aí eu comecei a me destacar no sub-17. Aí eu fui morar na concentração do Internacional. E aí entra também esse grande personagem da história do futebol brasileiro e do Internacional, que é o Fernando, e que ali começam as nossas histórias a se encontrar. Ali nas categorias de base do Internacional em 1995, 96, 97, onde eu acho que o Internacional dá o primeiro passo da mudança da sua história. Porque eu me lembro que o Fernando e os seus amigos e pessoas que começaram a trabalhar na base vieram com uma outra mentalidade. A mentalidade que existia era uma mentalidade muito amadora, sem estrutura, tinha muitos talentos, mas se perdiam nesse processo de não ter estrutura, de morar na concentração do clube, embaixo da arquibancada. E ali o Fernando começou a visualizar, melhorar a estrutura das categorias de base do Internacional. E foi ali o grande salto. A partir dali foi o primeiro grande passo que o clube deu na sua história de valorizar a sua categoria de base, estruturar. Eu me lembro que uma vez a gente foi jogar um Grenal, talvez o Fernando não lembre, no Olímpico, nós não tinha, o ônibus quebrou, não tinha dinheiro para o ônibus, nós fomos de táxi ou de carro particular, 3, 4 jogadores em cada carro. Me lembro uma vez o Fernando, ou pegando um patrocínio de alguém que pudesse comprar as meias e mais calção para que a gente pudesse usar nos juniores e no juvenil do Internacional. E esse clube, 10 anos depois, se torna campeão do mundo. Entendeu? Então, ali para as pessoas que não conhecem, ali começou a ser campeão do mundo. Porque a mentalidade mudou, se visualizou melhorar a estrutura e potencializar os talentos que se tinha no clube e organizar melhor, estruturar melhor. E ali foi dado o primeiro passo. Né, e aquilo que a gente fez naquela época, que era muito para aquele momento, hoje não representa quase nada pela evolução, Nada. né, Davi, que houve, os equipamentos que tem, os controles, as estratégias, né, hoje está muito adiante, né? Então, isso é que eu sempre defendo a atualização, defendo que as coisas se modernizem, que tu comece a usar as ferramentas do momento e que potencializam o rendimento. Se naquela época nós potencializamos o rendimento de atletas com troca de uniforme, com alimentação mais balanceada, mas muito rudimentar para o que se faz hoje. Mas essa ideia, né, essa ideia de modernidade, ela está sempre presente. E isso eu sempre procurei trazer para os ambientes em que eu estou, exatamente por isso, para tem que tirar o melhor do jogador e tem que dar condições do jogador ter o melhor, né? E foi exatamente Não, isso que eu lembro com muito carinho, conto essa história para todo mundo. Eu me lembro que nós tinha apelidos até para o lugar onde a gente morava, que era as Trevas. Eu A gente ia, eu morava ia embaixo da citar. arquibancada. E eu me lembro que a primeira mudança que teve na concentração, porque a gente morava na parte de cima da arquibancada, e aí o Fernando, o pessoal entrou, a gente foi para a parte de baixo da arquibancada, que a gente chamava de Trevas, porque eles fizeram a primeira reforma da onde nós morávamos, que eram umas condições precárias, difíceis, precárias, e ali foi a primeira vez que a gente viu alguma mudança, uma estrutura. Ali em 98, quando a gente estudou a São Paulo, foi a primeira vez que uma equipe juniores foi para um hotel concentrar. Nunca, se ficava sempre em escola, ficava sempre. Então, ali foi dando os primeiros passos de uma mudança de mentalidade do futebol brasileiro, mas principalmente do internacional. Ali mudou a autoestima dos caras que jogavam no clube, ali mudou, ali o cara se sentiu muito mais valorizado. Com certeza, o aproveitamento de muitos talentos aconteceu por essa mudança de mentalidade ali, mudança de estrutura, porque vários outros se perderam, porque não aguentaram morar na concentração, porque não tinha estrutura, porque era difícil, porque não tinha alimentação. Eu me lembro que quando eles entraram, a gente comia 3 vezes por dia somente. Tomava um café da manhã, que era um pãozinho, um copo de café com leite, o almoço, e o que sobrava do almoço esquentava para a noite, e um pedaço de carne não podia repetir.
Só que, pô, imagina jovens de 15, 16, 17 anos que iam ter que treinar no outro dia pela manhã, que tinham que estudar à noite, e que aí a gente levava um balde de tinta cheio de leite, com um pacote de pãozinho para concentração, para que a gente pudesse fazer um lanche à noite. Quem tinha um pouco mais de condições de comprar uma bolacha, trazer uma farinha, um negócio, tinha. Quem não tinha, e ali também, quando o Fernando e o pessoal entrou, mudou também essa situação da alimentação, foi mudando aos poucos, com muita dificuldade, com passos devagar, mas ali se viu uma melhora muito grande e com certeza muitos daqueles caras que vingaram, que jogaram no profissional do Internacional, foi porque conseguiram sobreviver com aquele início de uma estrutura melhor. Hoje, eu estou num clube que a estrutura, eu me lembro dessas histórias, eu me lembro daqueles primeiros passos de vocês, Fernando, lá, eu olho para a estrutura do Atlético Paranaense e eu digo, meu Deus, como é que a gente não forma mais jogador? Eu acho que talvez a estrutura tá deixando até os meninos com muita falta de sangue, com muita falta. Aí tá perdendo-se outras coisas, né? Que né, a gente pode falar sobre rede social, sobre outros objetivos, mas eu gostaria muito de ter tido essa estrutura que eu tenho hoje, que os clubes têm hoje para as categorias de base, lá em 1995, 96, que com certeza eu teria sido o melhor jogador nós tínhamos feito mais jogadores e com certeza melhores seres humanos, aqueles que não conseguissem subir profissional. O Atlético é modelo há anos, né? Muito O tempo, né? Atlético com o Petralha é um dirigente à frente do seu tempo, né? Ele está sempre se modernizando e por isso que o Atlético realmente tem uma estrutura maravilhosa, talvez a melhor estrutura do país. Não tenho nenhuma dúvida. Fernando, Ele assim, eu estou 32 anos no futebol, nós estamos falando lá do início da minha carreira, 32 anos no futebol. Desde jogador, ex-atleta, seleção, depois passei todos os perrengues que um profissional, um operário do futebol passa, jogando em clubes pequenos, 3 meses, lá no interior do Pará. Eu costumo dizer que eu passei todas as experiências que um profissional passa. É, e falo assim, com certeza absoluta que a melhor estrutura que eu já trabalhei nesses 32 anos, por todo o contexto, é do Atlético Paranaense. Eu imagino porque eu acompanho isso à distância. Nunca fui lá, né? Mas acompanho à distância, sei de comentários. Temos contatos com muitos profissionais, até aqui na nossa escola, grande parte dos profissionais que militam no futebol ou já foram alunos ou deram aula para nós. E tudo que nos relatam é maravilhoso em termos de estrutura, de conceito, De de processos de processo. organização, da estrutura corporativa do clube, né? Então, assim, coisas que o Atlético faz há muito tempo, hoje se traz à tona aí com essa questão de SAF, de gestão profissionalizada e tudo mais. É algo que a gente acompanha há bastante tempo. Mas, Odair, voltando um pouquinho ali, tu fala da tua trajetória no Inter e tem um momento de transição, que tu sobe, vai pro profissional, mas logo depois tu é chamado aí para descer para o Júnior e tem ali um período de transição, mas que te dá também muitas conquistas nesse período, né? E te dá muita experiência. Como é que foi esse momento de ir, voltar, mas daqui a pouco tá dentro de uma equipe ali que foi vitoriosa e deu oportunidade para muita gente aí? Eu já falei isso a primeira vez que o Fernando vai ouvir isso, mas é que eu falo para as outras pessoas com que a gente encontra no futebol, que talvez é esse momento meu da minha carreira, talvez tenha sido o momento que fez com que lá na frente, em 2009, após o acidente do Brasil de Pelotas, que eu, por consequência do acidente, resolvi parar de jogar e que um dia fui lá numa tarde, numa sexta-feira, fui lá à tarde pedir uma oportunidade ao Fernando para trabalhar no Internacional, que a gente vai chegar lá. Talvez tenha feito ele parar 30 segundos e dar a oportunidade que mudou a minha vida. Eu tenho. Ah, vamos lá. É, 97, Lá eu, que eu eu também me tava. emociono com isso. É. Eu também me Porque, emociono. porque assim, é tão difícil você conseguir vencer no futebol brasileiro, sendo jogador, sendo presidente, sendo. A gente é massacrado todos os dias. É uma disputa com poucas vagas para jogador, para presidente, para treinador. E quando a gente consegue, a gente
lembra dessas histórias e não eu sei reconhecer, tenho gratidão a isso tudo. E vamos lá, calma. Eu me lembro que eu estava na seleção brasileira sub-20 em 97, estava no profissional do Internacional. E o Guto Ferreira era o treinador dos juniores do Inter. Nós tínhamos a geração ali do Gustavo, do Clayton, do João Gabriel. Tubarão. E eu já estava no profissional, eu já estava na seleção brasileira, morava na concentração do Inter. E aí nós tínhamos que ir para São Paulo. E aí o Fernando um dia me chama e diz: Porra, eu queria que tu não fosse de férias, eu queria que tu fosse com a gente disputar a Taça São Paulo. Eu acho que seria muito importante para o clube, para ti, né? Tu tá ainda no profissional, mas tá ganhando espaço, tu tá na seleção, pô, tu seria uma referência, o capitão do time, a gente ia ficar com um time mais forte e tal. E eu, naquele momento, aceitei, não tive o estrelismo do que a maioria dos atletas tem, de repente, em determinado momento, ou até, às vezes, não estrelismo, mas não visualizar a possibilidade de descer, né? O que é E muito era num difícil período de dessa férias, né, Leonardo? Era num período de período de férias. férias do profissional. Eu poderia ter ido de férias, e aí tu acabou me convencendo a ir para a Taça São Paulo, e ali a gente foi campeão da Taça São Paulo em 1998, fomos campeões. Então, aquela vinda de 96, 97, que as coisas foram começando a ter uma visão, uma outra estrutura, já culminou com o título em 98, de que fazia muitos anos de que não se ganhava a Taça São Paulo. Então a minha transição foi assim, e eu me lembro desse movimento de humildade, claro, de humildade de um atleta, mas também de um dirigente de visualizar o melhor para o clube, o contexto, porque eu também acredito que o jogador nessa idade de transição, ele não pode ficar só no nosso imaginário, ele precisa jogar. Precisa jogar. Se ele não está jogando no profissional, ele tem que jogar no sub-20. Precisa ter minuto, ele precisa errar, acertar, para ele evoluir, né? Porque hoje há uma discussão muito grande nessa transição das categorias de base ao profissional. E eu me lembro que eu fiz esse movimento e para mim fez muita diferença para mim tecnicamente, porque eu fui lá, joguei, voltei para o profissional no próximo ano, em 98, fui campeão de uma situação que marcou, né, dentro do clube, evoluí como atleta e lá na frente Essa situação marcou tanto que eu pude ser candidato a presidente por causa desse título. eu Que as lembro, pessoas eu lembro. passaram a ver que daria para alguém que não tinha. Eu não era rico, né? E se dizia que para ser presidente do Itaú tinha que ser rico. Então, naquele momento, as coisas começaram a clarear para mim como dirigente, né? Porque eu não era cogitado a nada e passei a ser cogitado a partir daquilo. Mas Eu me lembro tem uma eu me situação lembro que o também, né, Odair, grande que na categoria de base, nesse período, o Inter que não estava ganhando Grenais, não ganhava os campeonatos, naquele ano ele passa a ganhar todas as categorias, né? Então sim, isso também chancela todo esse trabalho que tu falou lá, de arrumar lá o refeitório, arrumar a concentração, organizar os times, comissão técnica, ele começa a refletir dentro de campo com as conquistas de todos os campeonatos de todas as categorias. Então, pega lá FPAN, Santiago, e aí vem vindo desde lá de baixo até a Taça São Paulo, que culmina com esse trabalho. eu me lembro que após isso, exatamente o que o presidente falou, ali na frente foi mostrado o que se estava fazendo nas categorias de base, que já estava dando frutos, e aí criou uma esperança da possibilidade de usar aquele método, usar aquele movimento no profissional, porque o profissional do Inter também tinha, ainda também naquele momento, naqueles anos, ainda também era um profissional que precisava de uma organização melhor, uma estrutura melhor, né? Métodos diferentes. Eu acho que ali, essa experiência que eu tenho, não tenho dúvida, o Fernando até pode falar sobre isso, mas não tenho dúvida que essa experiência nas categorias de base deu condições para que quando ele fosse para o profissional, ele tivesse muito mais preparado do que se ele não tivesse tido essa passagem no profissional, que Não, foi o que sem dúvida. aconteceu. Isso aí foi, para mim, foi a maior escola. E eu hoje, até hoje eu trabalho com isso, né, Odair? E Sim. isso é que me dá sustentação. O que eu aprendi lá, pô, nós tínhamos 8 equipes, né? Eu comandava ali 8 equipes, contato com 8 treinadores, com 8 grupos de atletas. Então, vivendo aquilo ali diariamente, isso aí dá uma experiência bárbara. Foi o que aconteceu comigo, né? Porque assim, Eu ia jogo em Camaquã e tudo que era lugar dos meninos de 10 anos, 12 anos, 16. Eu ia em todos os jogos. Então, por isso, né? E naquela época tu participou disso e via bem como é que a gente
era diuturnamente presente e fazendo a coisa acontecer, e sem dinheiro, sem recursos, fazendo rifa, né? Por exemplo, vou lembrar aqui, porque não é o assunto, mas vou lembrar aqui. Quando nós compramos o Daniel Carvalho, eu comprei um cadete para o Alcione, paguei em 40 meses, né? E dei mais um dinheiro para ele. Foi assim que a gente comprou o Daniel Carvalho. Mas eu me lembro que tinha, não sei se tu vai lembrar, eu me lembro que tinha uma parceria com um patrocinador que dava as meias. É uma coisa assim que melhorou a estrutura, porque nós não tínhamos porque o que sobrava do profissional vinha para a base. Aí meia furada, calção que não tinha mais o negócio para amarrar, É, não. entendeu? E ali foi O patrocinador era o patrocinador do Grêmio, Tintas Renner. Eu fui no patrocinador do Grêmio, que era muito, aqui no Rio Grande do Sul, a dualidade, a nossa dualidade. Então, os colorados segregavam o patrocinador do Grêmio. A Plube, que era patrocinador do Inter, não quis estender o patrocínio para a categoria de base. Aí eu fui na Tintas Renner e a Tintas Renner concordou. Então, nós compramos todo o uniforme de todo ano em janeiro. Aí tinha tudo para as 8 equipes, todo mundo tinha. Da noite para o dia, apareceu o Tintas Renner, né, sendo patrocinador da categoria de base e dando tudo, né? Dando tudo. Todo uniforme de passeio, de jogo, né, mochila, o que era necessário. Foi esse Mas tá aí, movimento que a gente fez. mas tá aí a inovação e o método, né? O Daniel Carvalho só está no Internacional porque tu deu um cadete pro Alcione. Nós tinha meia calção melhores e depois que tu aumenta a autoestima, tu aumenta a estrutura, tu melhora todas as situações, porque foi lá conversar com um patrocinador. E aquilo foi acontecendo no Internacional. O Internacional tinha, não era o Inter, o futebol brasileiro tinha um negócio de a parte, as categorias de base, o que sobrar, bota para lá, né, a estrutura, e ali foi se mudando uma mentalidade que lá na frente acabou dando resultado no próprio profissional do Internacional e em todos os clubes que adotaram esse tipo de caminho e de visão, né? Bom, mas na sequência, Daíra, aí tu Hum. terminou aí o Inter, né, profissional, aí rodou o Fluminense. Eu me lembro que eu encontrei contigo numa das nossas idas a Belém, lá, tu estava no Remo, né? Foi naquele, eu acho que não foi, 2005, não foi em 2002, acho que foi depois, 2003, por aí. 2005. Ah, foi 2005. Aí nós conversamos muito. Tu já tinha ideia de parar, né? Tu já tinha ideia de parar naquela época. E a gente conversou muito lá. Eu me lembro que nós ficamos no hotel. Tu fosse no hotel, a gente ficou conversando muito tempo. E eu já identificava em ti já um futuro profissional da área, pela tua seriedade, pela tua compreensão do que era necessário no futebol, né? Eu, assim, E eu me lembro dessa passagem lá do Remo. Eu lembro dessa passagem, não sei se tu lembra, né? lembro, lembro. E a gente já estava melhor, o Inter já estava começando a se destacar no cenário brasileiro, né? E, 2005. e aí tu fosse nos visitar. Aí depois aconteceu, né? Tudo isso que tu falou há pouco te emocionou. Aí já estamos em 2009, né? Quando tu saiu do Brasil de Pelotas, estava em dificuldade e eu tive a chance, a oportunidade e o prazer também de te ajudar, né? Lá no clube. Na verdade, esse processo depois do Inter, em 98, o Inter não estava bem, e aí o Inter contrata o Dunga, e eu me lembro que o Paulo Autuori era o treinador, ele me chama e fala assim, pô, daí, pô, você é um jovem, mas você tem capacidade para jogar, só que eu não vou conseguir lhe dar a oportunidade, porque a gente contratou o Dunga, e eu acho que seria importante você sair para jogar, e o Fluminense está querendo que você vá jogar lá, porque eu participava da seleção brasileira, o Parreira tinha assumido o Fluminense em 99, ali em 98, assumido em 99, e aí eu fui emprestado para o Fluminense. Ali, de 96 a 97, eu fiz o auge da minha carreira como jogador. Era para ser jogador o restante 10 anos de jogador de time grande, mas ali eu fui para o Fluminense, fiz um bom ano, era para não ter comprado, do Paulo Rogério Amoretti, e eu acabei voltando em 2001 para o Inter, achando que era a minha casa, por ter jogado desde 91, passado por tudo isso. Eu tinha machucado o joelho e eu disse, ó, vou terminar minha recuperação no Inter, porque lá todo mundo me conhece e eu vou ter minha oportunidade. E aí aconteceu um movimento de mudança no clube do Inter, que uma nova gestão assumiu o Internacional, né? E assim, tipo, tinha uma situação de que quem era daquela outra gestão, ou quem tinha uma identificação com determinadas pessoas, tinha que sair fora do Internacional. Sabe que isso muito. Eu posso falar isso muito bem, porque eu passei por isso em 2002, 2001, 2002. E eu, que era um jogador desse nível aí, de seleção brasileira, profissional do Internacional, profissional do Fluminense, 2001.
eu comprei meu passe do Inter por R$ 50.000, porque eles não me usavam quando eu voltei do Fluminense e compraram, na verdade, né? Foram me renovando meu contrato de 3 em 3 meses, diminuindo o meu salário, que nem poderia por lei, e eu recuperando da minha lesão no joelho. E aí, em 2002, ao mesmo tempo que entra ali 2001, 2002, muda o comando do Internacional, acho que é Fernando Miranda que assume, né? Em 2000, Foi o Jarbas Lima. Jarbas Lima, e depois o Fernando assume como É. presidente, Paulo Medina e outros profissionais. Eu acabei saindo do clube e entra a Lei Pelé, onde muda toda a história e muda todo o processo também do futebol brasileiro. Muda a transição, muda contratos, muda o olhar do clube para os jogadores das categorias de base, só que eu estava naquele meio do caminho. Então eu acabei saindo dali do Inter no final do ano, porque compraram meu passe, ainda era a época do passe, antes da Lei Pelé, por R$ 50.000. E aí eu comecei a rodar em clubes menores, pequenos, para mim retomar a minha parte física. Só que daí estava todo mundo no início, né, Fernando? Aquele negócio, será que eu faço um contrato de 4 anos? Ou poderia fazer de 3 meses? E aí eu ia para um time, jogava 3 meses, ficava 3 meses fora, morando, trabalhando sozinho. E assim, isso foi de O grande 2001. dilema, era o grande dilema dos dirigentes, no meu caso, né? Eu Foi o me grande lembro, eu falei por isso, porque eu me primeiro lembro que ano, no teve. meu primeiro ano. Mas é isso, eu vou fazer um adendo aqui, Odair. Eu acho que o Fernando foi um dos protagonistas nesse modelo, que ele conseguiu visualizar isso rápido e começou a preparar as categorias de base com contratos mais longos, o profissional ali com contratos menores, e foi fazendo essa transição, né? Mas o Meu Fernando, primeiro ano, mas meu vocês primeiro ano entram em foi 2002 horrível. novamente, né? Em 2002, quando eu assumi em 2002. Em 2002, o meu primeiro ano foi horrível porque nós contratamos muitos jogadores por um ano. E isso não vincula o jogador ao clube. O jogador tem que estar imbuído de que ele vai permanecer. É um ano só, em setembro ele está fora. A cabeça não está mais dentro do ambiente de trabalho. Aí Mas no eu me segundo lembro. ano, para não fazer contrato longo com salário fixo para um jogador que poderia não dar certo, a gente estabeleceu aqueles contratos por produtividade. Era um valor fixo e que aumentava de acordo com a produtividade. Cada jogo ele ganhava um valor. Foi isso que nos deu, talvez a gente tenha sido o primeiro clube a fazer isso, que nos deu a possibilidade de contratar jogadores por 3 anos, por 4 anos, pela produtividade. Se o jogador não jogasse, ele ganhava um piso, né? E isso fez com que a gente tivesse estabilidade dentro do grupo de jogadores. Olha Tivesse como você contratos está, longos. olha como vocês estavam à frente do tempo, porque hoje o grande diferencial dos contratos de profissionais com os clubes é por metas. Exato. Hoje a maioria dos contratos hoje tem metas. Nós estamos falando de 2002, né? 2003, 2003. 2002, 2003. Nós estamos falando de 22 anos atrás. E hoje não tem contrato praticamente que não seja feito que não tenha uma progressão, uma meta estabelecida, um objetivo, Gatilhos de gatilhos de situações que o jogador, que o profissional vai atingindo. E por isso que as coisas aconteceram no Internacional como aconteceu. A história tá contada e a gente está só relembrando do porquê. Às vezes a gente acaba esquecendo, porque faz tanto tempo, mas a gente é bom voltar e contar essas histórias para a gente relembrar o do porquê. 22 anos atrás se fazia contrato que hoje é o grande diferencial dos contratos de profissionais. E eu me lembro que, após isso, eu era um jogador de muita projeção, e após isso, e a Lei Pelé, eu virei um jogador operário da bola. E aí fui jogar em clubes menores, eu fui jogar para sustentar minha família, não conseguia a, atingir sequência. Remo, os melhores momentos ali, o Remo, que eu fiquei mais um ano e pouco, que a gente foi campeão brasileiro da Série C, que eu fui a primeira vez treinador no Remo, porque o treinador foi mandado embora e eu estava machucado, e aí os jogadores falaram com o presidente, não, bota o Odair de treinador aí, que é melhor que trazer. E aí eu acabei fazendo o jogo interino em São Paulo, eles queriam que eu continuasse, eu falei, não, eu tenho 29 anos, eu vou jogar bola ainda, muito tempo. Então foi ali a primeira sementinha. mordida. Só que virei um andarilho do futebol, um operário realmente, ganhando para sobreviver, sendo sustentado pelos meus pais, pelo meu sogro, pela minha sogra, com 3 filhos, com muita dificuldade, sem conseguir guardar dinheiro nenhum, era simplesmente para ajudar a pagar a comida e a luz e o que tinha para as pessoas que nos bancavam. E isso foi até 2009. Quando eu me lembro que o Brasil de Pelotas queria montar um time de jogadores mais experientes para disputar a Série C, e eu tinha sido campeão da Série C com o Fluminense em 99,
e tinha sido campeão brasileiro da Série C em 2005 com o Remo. E aí eles me ligaram, contrataram o Danley, me contrataram e fizeram um time de jogadores mais experientes, estavam tentando. Armando de Cessares era o treinador, e foi naquele 15 de janeiro de 2009, onde para a minha carreira, porque a gente tem um acidente, e eu me machuco, fico 3 meses sem conseguir levantar, sem caminhar, me machuco muito. E ali naquele momento eu fiquei pensando, 32 anos, o que eu faço da minha vida? Estou há 8 anos aí correndo atrás, não tem R$ 1 no meu bolso, não tenho dinheiro, tenho 3 filhos, moro de favor. O que eu faço da minha vida? Continuo fazendo isso mais 5, 6 anos, 7 anos? Ou eu monto um novo caminho, enfrento um novo caminho na minha vida, peço uma oportunidade para alguém? E aquilo ficou de janeiro de 2009, foi quando eu fui no Inter. Eu não vou me lembrar o dia que eu fui no Inter. O dia que eu comecei a trabalhar no Inter foi dia 2 de outubro de 2009, que eu comecei, foi meu primeiro dia de trabalho, no sábado de manhã, atendendo ligações dos pais para marcar teste para os meninos das categorias de base, quando que eu iniciei lá nas avaliações técnicas. Mas nesse período eu fiquei pensando, paro, continuo, que é aquele momento da parada do jogador, de outra transição que acontece na carreira de um profissional. A gente falou sobre uma transição de categoria de base para profissional como jogador, e existe a transição da parada do atleta para um novo caminho, uma nova função. Que nem todos os atletas se preparam ou enxergam isso com antecedência para se prepararem, para estudarem, para buscar um caminho diferente quando param. E aí tinha o Paulo Autuori no Grêmio, que tinha sido meu treinador, mas estava o Fernando, o pessoal todo no Inter, no comando do Internacional em 2009. E aí eu conversava com a minha esposa e tal, aí eu sempre dizia para ela, não, semana que vem eu vou lá falar com o Fernando. Semana que vem eu vou lá falar com o Fernando. Aí um dia, numa sexta-feira, ela saiu de casa, falei que ia falar com o Fernando, que ia lá no Inter, pedir um favor e tal. E ela voltou e eu em casa. Era finalzinho de tarde, meio da tarde, assim, 3 horas da tarde. Daí ela disse, pô, tu tá aí, cara, tu tá há quanto tempo falando isso, de barba? Cara, vai lá, meu, fala com as pessoas que tu conhece, que tu conviveu, que tu tem uma história, as pessoas vão te ajudar. E aí eu fui numa sexta-feira de tarde lá no Beira-Rio, Tite era o treinador do Internacional, e vocês estavam no campo A, e ali na entrada do campo A tinha aquela torneira de água ali que a gente bebia água, lembra? Uma torneira de... Eu fiquei parado ali, quando terminou o treino, vocês vieram caminhando, o Tite cumprimentou, o Kleber cumprimentou, tu me cumprimentou, e aí tu falou, fala, Dadá, o que tu quer? E aí eu disse, presidente, estou aqui para lhe dizer o seguinte, hoje eu encerrei minha carreira como jogador, e eu só preciso de um emprego, eu preciso de um salário, eu preciso de para trabalhar, e eu lhe prometo que eu vou estudar, vou me dedicar, é isso que eu posso lhe prometer. Eu não tenho dinheiro, não consegui dinheiro com a carreira de futebol como jogador, mas eu vou estudar e vou me dedicar para uma nova função, uma nova carreira. Aí tu me olhou assim, porque tinha naquele momento uma briga dos preparadores físicos com os ex-jogadores, o CREF, toda uma dificuldade. Eu me lembro que tu tinha caminhado um pouquinho assim, me olhou e falou: segunda-feira você começa nas avaliações do Inter. E não me perguntou sobre documentos, sobre nada. E aí o Jorge Macedo me encontrou no pátio, porque tu falou com o Jorge. O Jorge me disse: ó, segunda-feira tu traz esses documentos aqui, tu vai começar nas avaliações do Internacional, vai ganhar R$ 1.500. E aí eu disse: meu Deus do céu, cara, vou ter que começar do zero, mas não é do zero mesmo, é do zero mesmo. Mas vou começar. E aí foi onde eu decidi esse período de parada do acidente. Eu disse: não dá mais, eu vou usar esse tempo que eu tinha de jogador de 32 a 38, eu vou usar para não ser um ex-jogador que vira um treinador de futebol. Eu vou usar para ser um ex-jogador que vai lá se dedicar, estudar, aprender, fazer o que tiver que fazer para que lá na frente, com 40, 38, 40, 41, sei lá, a vida que vai demonstrar, eu possa ter uma oportunidade, um novo caminho. E aí eu comecei nas avaliações técnicas do Inter, 2009. Eu me lembro que no outro ano o Jorge me chamou e falou: pô, a gente visualiza você como um profissional de campo, você tem condições, você tem leitura, então a gente vai te dar uma oportunidade, a gente quer montar uma estrutura no juvenil diferente do que a gente está.
vai ser o André Jardine, o treinador, como um professor de educação física, um cara de conteúdo, de teoria, e você como ex-jogador, como auxiliar técnico. A gente quer montar uma comissão técnica para dar as experiências para os novos jogadores. E foi naquela geração 94, 95, que a gente iniciou lá nas categorias de base em 2010, e ali foi. Ali foi auxiliar do juvenil, auxiliar do júnior, até chegar no profissional do Inter em 2013, para viver uma nova transição, que é ser auxiliar do profissional a partir de 2013. Então, agradecer, aproveitar o momento. Como eu tenho muita gratidão às pessoas e sei reconhecer, agradecer ao Fernando, porque com certeza ele fez muita diferença na minha vida, pela oportunidade que me deu. E eu não digo assim, as pessoas pensam que foi para mim. No mesmo dia que eu entrei no Inter, ele deu a oportunidade a um outro ex-colega nosso. Só que ele seguiu caminhos diferentes, não aproveitou, não teve cabeça, não teve controle, não teve, que talvez tenha tido pressa demais para atingir o objetivo, para ganhar dinheiro, e não conseguiu. E eu não, eu sempre fui dando passinhos muito certos, de degrau em degrau. Então, agradecer, Fernando, muito obrigado. Publicamente, isso já eu falo sempre. Duas pessoas que marcaram a minha vida, a minha história, o presidente Fernando Carvalho e o Dunga, que eu também não posso deixar de reconhecer, que foi o cara que me deu a oportunidade de ser o auxiliar técnico da equipe profissional do Internacional, que daí é o outro estágio e outro momento de transição aí. Ô, Não, Daí, mas eu realmente, essa atitude foi em cima do Odair, né? E eu sempre acho que o clube tem obrigações, né, com pessoas que trabalharam lá. E era uma obrigação nossa te dar essa chance, mesmo que limitada, mas era a tua situação que tu narrou naquele momento, me impunha essa atitude, né? E eu sou sempre solidário quando posso com as pessoas, e aquele momento foi exatamente a minha obrigação. Eu fiz uma obrigação, tomei uma atitude que eu achei que eu tinha que tomar de qualquer jeito. Em algum lugar tu ia ser colocado lá, pode ter certeza, pelo que tu representou e representava pela tua relação com o Inter, e além do mais, era uma pessoa que eu admirava, né, como pessoa. E eu Bom, lembro, presidente, vamos aproveitar essa oportunidade, porque eu uso muito isso para os jogadores, seja profissional do mais famoso ou até o menino da base, ou para treinador, ou para auxiliar, ou pessoas que estão fazendo curso aí, que estão buscando novas experiências, histórias. E eu costumo dizer o seguinte: os processos são importantes, a tecnologia é importante, a organização é importante, os cursos são importantes, conteúdo, tudo isso é importante. Mas não esqueça que por trás ou antes de tudo isso tem um ser humano, tem uma pessoa, certo? E o que foi feito naquele movimento foi valorizar uma pessoa, foi dar uma oportunidade para uma pessoa, porque eu não tinha conteúdo, eu não tinha nada, eu era uma pessoa que tinha participado de uma história como ex-jogador. E aí eu uso para um outro lado, para os meninos, para os jovens, dizendo o seguinte: a humildade não faz mal para ninguém. Porque talvez lá em 1998, se eu não tivesse tido a humildade de aceitar voltar do profissional, do internacional, para jogar uma Taça São Paulo de juniores e ter criado essa relação com o Fernando, com o presidente, que fica uma relação muito forte. Fica uma relação de um elo que ali na frente, se você precisar de uma mão estendida, certamente vai ser mais fácil essa mão estendida. Quando você é muito, não tem a humildade, talvez tivesse estremecido essa relação, né? Não que não tenha, que eu não tivesse tido a oportunidade em 2009, mas com certeza aquilo lá, aquele movimento de humildade solidificou uma relação que já existia de profissional, de presidente ou de diretor com um atleta de categoria de base. Eu digo que a humildade te leva a lugares que talvez outras coisas não te levam, né? E eu uso não, sempre eu uso a história do Alisson, vamos que ver a história do Alisson que o e o Diogão falou. Alisson era o quarto goleiro do profissional do Internacional, o Agenor era o terceiro, Dida e Muriel. E eu estava como auxiliar já técnico do profissional, o Klemer era treinador do sub-20, sub-23. E sempre a gente tinha adotado como filosofia do clube os jogadores que não estavam jogando no profissional descer para jogar no sub-20, sub-23. E aí um dia o Klemer precisava de um goleiro lá para jogar, falou com o Abel, todo mundo falou com o Agenor, não é que o Agenor não. O Agenor disse: ó, eu já estou em outra cabeça, já estou um tempo aqui no profissional, gostaria de ficar aqui. E aí o Alisson levantou o dedo e falou: Alisson, tu vai? O Alisson falou: eu vou jogar. E foi jogar no sub-23. Então o Alisson treinava com a gente no profissional e jogava no sub-23.
Logo ali na frente, o Dida machuca, Muriel machuca, recebe cartão amarelo e o Abel tem que decidir qual o goleiro que ele vai botar para jogar. E eu me lembro do grande Abel Braga, um grande treinador, uma grande pessoa, qual eu aprendi muito, como ser humano também, não só como tática, como conteúdo, mas como ser humano, decisões. E aí ele disse: não, vai jogar o Alisson, porque o Alisson está jogado. O Alisson aceitou jogar, ele está com ritmo de jogo e hoje eu preciso colocar um goleiro que tenha ritmo de jogo. E o Alisson se propôs a ter ritmo de jogo, então ele vai receber a oportunidade dele. O Alisson é o Alisson hoje da seleção brasileira, do Liverpool, depois desse movimento que ele aconteceu de ele descer. Então puxou muito, me lembrava muito eu aceitando aí lá para estar São Paulo em 98 e em 2009 te pedindo um favor, um emprego para que eu pudesse ter um salário e seguir minha vida e ter um novo caminho. Então humildade não faz mal a ninguém, principalmente a jogador de futebol. Pô, Daíra, é muito Ah, bacana ouvir essa tua fala, né? Porque ela já foi recorrente aqui, então eu particularmente já presenciei tu falando isso outras vezes pro Fernando e sei o quanto isso te toca e sempre nos deixa muito emocionados, assim, por ver a tua é trajetória. uma história de vida, né? É uma história de vida e é exatamente o que os nossos alunos, os nossos seguidores têm que perceber, né? A vida é assim. E não é só para jogador de futebol, isso é para advogado, para médico, para todos os segmentos da nossa sociedade. A humildade, né? A resiliência, né? A compreensão da sua situação, os 2 passos atrás para dar 15 para frente. Isso é fundamental na vida da gente. Comigo aconteceu várias vezes isso, e eu tenho isso como norte dos meus procedimentos, né? E essa tua história, que é maravilhosa, vem exatamente para demonstrar isso, né? Exatamente. Eu sempre, é exatamente isso que eu falo, é saber, é não querer estar nas avaliações técnicas do Inter em 2009 e querer se tornar um ano depois treinador do profissional do Internacional. É isso que às vezes as pessoas têm. O mundo hoje é muito rápido, sua rede social é muita, as pessoas não aceitam dar um passo como ele tem que ser dado. O Etapas do não seu hoje está muito difícil, né? Então as pessoas querem tudo para amanhã. Os nossos filhos, a geração dos nossos filhos é assim. E não é. As coisas acontecem quando ela tem que acontecer. E outra, pode ter certeza que na caminhada de independente de qualquer profissional, médico, se você tiver uma base forte, né? Você não vai ter uma casa forte com janela construída primeiro, porta construída primeiro, segundo andar. Tu vai ter uma casa forte se você tiver uma base forte. E isso Sim. demora às vezes. A fundação demora, mas só que tu vai ter um longo caminho de uma casa consistente para o resto da vida, né? Independente da profissão que você trabalhe. Ô, Daíra, te acompanhando de fora, como teu fã ali, o que a gente escutava muito, que tu era um cara muito preparado, que tu tinha métodos muito modernos, então quando tu chega lá no profissional, todo mundo falava muito isso, que tu conseguiu utilizar a tua carreira, né, e a tua experiência como jogador, mas que tu tinha conceitos muito modernos de treinamento, de jogo. E como é que foi essa questão para ti? Como é que tu te preparou a partir do momento que falou, ó, vou seguir outro caminho, tu foi estudar, e como é que tu foi trazendo essa metodologia? Porque foi algo que chamou atenção naquele momento ali no Inter. Isso foi uma coisa muito importante. Esse foi o grande diferencial de me ajudar nessa caminhada. Eu, como ex-jogador, a gente não pode. Isso é um plus de um profissional. Quem trabalha dentro do futebol sabe disso, né? O futebol que se vive fora do dia a dia é um outro futebol. As pessoas não têm o mínimo de noção do que é o dentro do futebol. Ser um presidente, ser um jogador, ser um treinador, ser um diretor esportivo, né? É muito diferente. E eu, sendo ex-jogador, eu não queria ser um ex-jogador somente. Eu queria usar essa minha experiência de ex-jogador, mas com conteúdo. E aí, quando eu começo a trabalhar na base do Inter, eu vou estudar com os jogadores que eu dava treino. No juvenil do Inter, eu pegava um ônibus às 6 horas da tarde e ia para o Unificado, que o Inter fez uma parceria com o Unificado. Eu ia estudar com 45 jogadores às 6 horas da tarde até às 11 da noite para completar o meu segundo grau. Voltava às 11h30 da noite, no outro dia de manhã estava no Inter dando treino para aqueles mesmos jogadores que estudavam na sala comigo, para dar o meu primeiro passo em termos de estudo, que era completar o meu segundo grau. Depois, eu estava querendo fazer uma faculdade, mas aí o clube me oportunizou a trabalhar como auxiliar técnico no juvenil do Internacional
com um cara que tinha esse conteúdo, que era o André Jardini, que era um professor de educação física, com muito conteúdo, com muita capacidade de exercício, com muito entendimento teórico. E ali eu ia para casa todos os dias, anotava. Eu fazia minha faculdade todos os dias. Eu ia para minha casa, anotava todos os treinos, tudo que a gente fazia durante o treino. Eu pegava livro, pegava os livros emprestados, visualizava, e aí eu comecei já a partir daquela experiência, eu olhava para aquele treinamento, para aquele conceito, para aquele método e dizia, olha, eu acho que dá para fazer assim, porque eu como jogador, eu fazia assim. Então, a minha troca com o Jardine fez nós dois crescermos. Ele tendo uma experiência que eu tinha e eu pegando a experiência que ele tinha, o conteúdo que ele tinha. Então, ali eu comecei a dar o primeiro passo. E fui fazendo isso em todas as outras momentos, categorias, né? Buscando o conteúdo junto com a prática. E aí foi também tendo a oportunidade de experimentar isso, de dar treino, de ver qual é o treino que funciona, de ver qual é o conceito de estrutura que funciona, trabalho tático, porque ali foi uma cadeia. Eu costumo dizer que eu entrei em 2009 nas avaliações técnicas e assumi o time principal em 2018. Foram 11 anos depois, trabalhando com mais de 18, 17 comissões técnicas diferentes, 18. Então, eu pude aprender, de fato, na prática, métodos diferentes, conceitos diferentes, e eu criar o meu. E eu, né, ia para casa, quando eu trabalhava com a Abel, eu dizia, cara, esse cara chegava no intervalo do jogo, eu estava lá em cima assistindo, chegava no intervalo do jogo no vestiário, e eu dizia, pô, se o Abel me perguntasse o que, que tinha que dar mudar ou não sei o que, talvez eu falasse. Eu sempre me preparava. Pô, eu vou falar isso, porque eu tô vendo isso e tal. Ele não precisava de ninguém que estivesse em cima da arquibancada, ele falava aquilo que eu queria falar sem comunicar comigo, entendeu? Eu dizia, pô, como é que esse cara consegue enxergar em plano de campo aquilo que as pessoas estão enxergando lá em cima? Então, assim, essas vivências e essas experiências foram fazendo com que eu agregasse metodologia de treino para mim. Então, quando eu fui tendo a liberdade no profissional de dar treinamento, eu já estava com um repertório grande, né? E os treinadores que chegavam com informação e diziam, ó, deixa esse cara aí, esse cara é honesto, esse cara é leal, né? Porque tem aquela coisa do funcionário da casa, O Fernando esse cara é sempre fala honesto, dessa esse cara... composição dessa comissão, como é difícil, né? O pessoal que chega de fora com quem tá na casa para isso. E tu ficou muitos anos nesse papel, né, Ader? Porque eu aprendi uma coisa com o Dunga. No primeiro dia que eu fui trabalhar no profissional do Internacional como auxiliar técnico, o Dunga me chamou e falou o seguinte: ó, você é auxiliar técnico da casa. Você tem um caminho brilhante pela frente. Mas aprenda uma coisa: se o presidente do clube vier te chamar para falar alguma coisa, perguntar alguma coisa do time, o que você está achando, como é que tá os treinos, como é que tá isso, você pode falar o que você quiser. Agora, quando você entrar na minha sala ou na nossa sala como comissão técnica, você fale a mesma coisa. Você não fale uma coisa para o presidente e vem aqui e fale outra coisa para mim. Então, assim, se você não quer falar nada para mim, ok. Mas se você quiser, você tem a liberdade para falar. Só não seja duas pessoas, não tenha duas opiniões, porque daí você não vai a lugar nenhum. Tenha personalidade para o que falar para um, sustentar para outro. Isso eu aprendi no primeiro dia. E fiz isso com o Dunga, e a partir do Dunga é uma comunicação, o futebol se comunica. As pessoas sabem, as pessoas têm a nossa ficha corrida. As pessoas, vocês sabem, botam o nome de um profissional aí, eu sei. E se tu não sabe tudo, tu liga para uma pessoa, ela te dá a ficha corrida toda da pessoa. Entendeu? Então, o boca a boca foi levando informações a novas comissões técnicas que chegavam e diziam, ó, fica de olho nesse menino aí, esse cara vai ajudar vocês. E aí as comissões técnicas de Diego Aguirre, Abel, todos foram me colocando no contexto. Todos foram me dando mais conteúdo, mais responsabilidade, e eu fui evoluindo nesse processo de aprendizagem, até chegar a minha oportunidade. E em 2016 tu tem uma oportunidade de trabalhar na seleção como auxiliar, né? Também, o Dunga um dia me liga, sai o Dunga em 2013 do Inter. O Dunga é assim, né? 2 anos depois ele liga, ó, vai te ligar o Gilmar Rinaldi. E aí me liga e diz, ó, manda o currículo que a gente está precisando de um auxiliar técnico na Seleção Brasileira Sub-17. E aí eu fui, em 2015, para a Seleção Sub-17, era auxiliar do Inter. Fomos campeões sul-americanos. Depois eu fui para a Seleção Sub-20. E depois houve uma transição, o Dunga acabou saindo da seleção, o Tite assume a Seleção Brasileira principal. O Dunga acaba não fazendo mais a Olimpíada.
e o Tite não vai para a Olimpíada. E a CBF decide que o Micali ia ser o treinador da Olimpíada. E ele, sem eu conhecer ele, por informações, o Micali liga para mim e fala: cara, eu preciso que tu seja o auxiliar técnico. Quero que tu aceite. Eu falei: liga para o Inter, que tá tudo certo. E aí eu acabo indo para a seleção e sendo o auxiliar técnico do Internacional. Bom, na sequência, eu vou chegar no momento em que tu foi. Eu não sei se eu já comentei contigo isso, tá? No momento que tu foi substituir o Guto e se tornou o treinador principal. Eu não dei opinião para ninguém, né? E eu nem tenho por que falar isso, mas vou te falar porque eu tenho algumas regras. Eu acho que dificilmente alguém que está no ambiente de trabalho como auxiliar técnico ou como interino dá certo na sequência, né? Se for efetivado. Os exemplos estão aí, a mão cheia, né? E geralmente não dá certo o interino que se torna principal ou o treinador auxiliar que se torna principal. Quando o Roberto Melo te colocou de treinador, eu pessoalmente fiquei contra. Não por ti, não por. Eu achei que era muito prematuro, era muito cedo para ti abraçar esse trombone aí, que é dificílimo, né? E hoje, né, eu reconheço que foi um erro meu, eu errei, porque de todos os auxiliares técnicos que se tornaram treinador principal, tu foi talvez o único que tenha dado certo. Talvez o Carille, no Corinthians, depois do Tite, tenha dado também, eu não sei se é bem a mesma situação, mas o Odair Helmut deu certo, né, saindo de uma função e indo para outra, ao contrário do que eu intuía, do que eu imaginava, também em proteção a ti, né, porque eu não queria que tu saísse mal, eu queria que tu saísse bem. E tu saiu muito bem. Não saiu bem, saiu muito bem e entrou no mercado. E hoje tu é um treinador de ponta no Brasil, né? Não, eu me lembro, Fernando, talvez tu vai lembrar agora. Eu, primeiro que foi uma surpresa e é outra coisa que eu falo sempre para os profissionais, e aí serve para o curso, serve para nós profissionais, e um dia me coloco à disposição aqui, um dia para, quando precisar, que se quiser que eu entre, um dia para bater um papo com as pessoas que estão fazendo o curso, até para contar as histórias, né? Queremos, E, queremos. Já Já vamos, tu... já vamos deixar o convite aqui pronto, é, ó. e outra, de graça, ainda de ser de graça, não cobro nada. É muito E, bom. Aí, ó. e aí eu me lembro que o Guto sai faltando 3 jogos para terminar a Série B. E eu, por ter já participado, tá ali dentro do processo, né? O clube confia em colocar os últimos 3 jogos. A gente acaba subindo, né? Empatando contra o Oeste, sobe. E a gente vence os outros 2 jogos e ainda belisca quase para ser campeão ali. De uma coisa que, movimento de um clube para tirar um treinador faltando 3 jogos para terminar a competição, não é normal. E ali eu faço os 3 jogos e eu me lembro que, olha, Fernando, como é que é o futebol. 2 semanas antes, o clube me chama, Roberto, presidente, e Roberto, que era o vice de futebol, e diz assim: olha, a gente está fazendo uma avaliação e conversas a respeito do Roger Machado e do Abel Braga. E a gente está ouvindo, né, vendo as situações, visualizando o grupo que a gente tem, as características, e não te chamamos também para tu dizer quem é para ser, se é o Abel ou se é o Roger. A gente quer te ouvir para perguntar o que tu nos diz do Roger, e do Abel nem precisa tanto, que a gente conhece o Abel. Aí eu dei minha opinião a respeito daquelas situações, que o clube, eu era um profissional do clube, e o clube está conversando com o Abel e com o Roger. Só que o Roger logo em seguida assume o Palmeiras, naquele momento. E o Abel, na sexta-feira, antes do jogo do Guarani, no último jogo da Série B, que a gente já tinha subido, o Abel liga, acho que para o clube, em alguma conversa, e fala que não viria. E aí eu acabei sabendo disso só depois, de muito tempo, não soube no momento, fiquei sabendo disso só depois. O D'Alessandro até escreve numa passagem do livro dele. Eu acho que teve uma conversa e os jogadores também disseram: cara, eu acho que um cara mais preparado para receber uma oportunidade que tem é ele. Ele já vem há muito tempo auxiliando os caras aqui, dando treinamento. Pô, agora assumiu essa situação, deu uma oportunidade para o cara. Deu uma oportunidade para o cara começar. Se não der certo, depois do gauchão ou no gauchão, ele é funcionário do clube, volta para a base. Sabe aquelas coisas? Teve uma conversa assim da direção do clube. E todos convergiram, todos os jogadores convergiram. Eu lembro que houve até uma situação de um medo que o clube tinha, justamente disso, Fernando, que tu comentou antes. Tá, mas ele não é muito amigo dos jogadores, porque ele é auxiliar técnico, ele é o Papito, eles chamam ele de Papito. Como é que o Papito, vocês vão respeitar ele, né?
Como é que vai ser essa caminhada? E os jogadores falaram, cara, nós respeitamos mais ele do que muitos outros que passaram aí. Independente se nós chamar ele de papito ou não. É pelos atos, pelas atitudes, pela situação. Então, eu acho que chegou o momento do cara dar oportunidade para ele. E às 4 horas da manhã, o Roberto me liga e eu estava na concentração do jogo do Guarani e fala, ó, o Roberto e o presidente, a partir de 1º de janeiro de 2018, tu é o novo treinador do Internacional. Tu aceita? Eu falei, aceito. Estou preparado. Não estou pronto, mas estou preparado. E ali começa a trajetória. E aí eu me lembro de uma ligação tua, se eu não me engano, 2 ou 3 ou 4 meses depois, já num período que eu estava já mais afirmado ali, que tinha passado aquele burburinho do gauchão, e tu liga e me fala isso. Exatamente Não me isso. lembrava, não me lembrava disso. Tu me liga e tu fala assim, eu quero te falar uma coisa. Eu não era a favor desse movimento, assim, né? Na minha opinião, eu via como uma situação muito difícil de dar certo por toda, né? Por inexperiência, por tudo. Mas confesso hoje que eu estava errado e tu está fazendo um grande trabalho, tu tá se mostrando um grande treinador e eu estou aqui fazendo questão de te ligar para dizer assim, cara, continua, estou aqui à disposição sempre que precisar de alguma coisa, mas continua porque já deu certo e tu vai dar muito certo. Porque eu tinha medo ali atrás, mas hoje eu não tenho medo nenhum. Então tu me fez essa ligação, olha, não sei se foi 4 ou 5 meses depois daquele momento da caminhada em 2018 ali. Não, e tu vê que hoje, nos últimos 40 anos, tu foi o treinador mais longevo da história do clube, né? Sabia disso? Sim, sim. Tu deve ter esse dado, né? Tu tem um ano. Fernando, são 120 jogos, Fernando. Saindo de auxiliar técnico do clube, galgando desde 2009, quando tu me deu a oportunidade de entrar nas avaliações técnicas. Eu passo ano após ano, degrau em degrau, para chegar em 2018. Assumo em 2017. A gente sobe. Em 2018, eu assumo. A gente é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com a maior pontuação da história de pontos corridos até então. O Gauchão, a gente deu problema porque o Grêmio era aquele Grêmio de 2017, aquele Grêmio muito forte, a gente acabou pegando eles nas oitavas de Gauchão, então pegou muito cedo, né? Perdeu um 3-0 na Arena, mas buscou um 2-0 no Beira-Rio, que se o Jean-Pierre não sente a panturrilha e para o jogo 8 minutos, de repente a gente faz 3-0 dentro do Beira-Rio, que dava mostras. Copa do Brasil a gente foi mais ou menos, mas muito sólido no Campeonato Brasileiro, né? Com praticamente o mesmo grupo de jogadores do ano anterior, que não tinha nem sido campeão da Série B, sem nenhum investimento, com a autoestima do torcedor, parte financeira do clube, parte técnica, há um ano e meio e não jogando e não trabalhando em alto nível. Porque quem cai já não está jogando em alto nível há um ano e meio, né? Quando você está disputando a Série B, você já jogou um ano de Série A anterior muito mal. Então, assim, ali era a busca de novamente da história, né? De trazer o clube de volta financeiramente, tecnicamente, e não se tinha expectativa nenhuma. E ainda se dá oportunidade para um auxiliar técnico, então a expectativa lá vai lá para baixo. E aí a gente quebrou todos os paradigmas e no final do ano a gente comemorou comemorou pelo contexto, né? O terceiro lugar do Campeonato Brasileiro para que o clube se restabelecesse financeiramente que se você fosse, né, hoje a gente estuda, tem os cursos, a gente fala, ó, tem uma progressão de objetivos aqui, vamos botar metas e objetivos que o clube vai alcançar, certamente, após 2017, para chegar ao final de uma Copa do Brasil, para chegar a terceiro de Campeonato Brasileiro, certamente ia botar em 4, 5 anos, mínimo, né? E a gente fez isso em 2018 já, e já chegou à final de Copa do Brasil em 2019. Então, foram 120 jogos, quase 2 anos de clube, e eu acho que foi feito eu fiz um grande trabalho, não é uma Não tem questão de dúvida. humildade ou não, acho que foi feito um grande trabalho de retomada, de alicerce, para que a qualquer momento o time pudesse ser campeão. Quase foi em 2019, quase foi em 2020, porque o alicerce estava feito, sem dinheiro, sem autoconfiança e passando o pior momento da história do clube. Então aquilo me fortaleceu muito como profissional. O grande problema da gestão Marcelo Medeiros é que a comunicação do Marcelo Medeiros não era boa. Porque se tu pegar a gestão dele, foi uma boa gestão, foi uma gestão que trouxe o clube da segunda divisão e teve vitórias, teve conquistas, teve crescimento. Infelizmente, não teve o necessário reconhecimento. Os torcedores colorados não têm o necessário reconhecimento, né?
Mas foi uma boa gestão. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi uma boa gestão. Só Mas que não eu, ficou bem. mas eu concordo que a comunicação foi ruim e foi ruim até o ano passado. Está sendo ruim até agora, porque não conseguiram, os que viveram aquele momento, que construíram aquele momento, que fizeram o alicerce, não conseguiram comunicar para o torcedor e nem para as pessoas do futebol. A mim, como profissional, Fernando, quando eu saio do Inter ali em 2019, finalzinho do ano, que eu poderia ter completado o ano, saio porque gerou uma expectativa muito grande que não se existia para ser campeão, a gente acaba perdendo o título para o Atlético Paranaense, e aí tem uma frustração grande, e aí o treinador acaba perdendo o brilho, né? E só que o Exato. próprio presidente logo em seguida deu uma entrevista se arrependendo porque o Inter perdeu o caminho ali, né? E como eu sempre digo, eu poderia ter continuado, fechado o ano, a gente ia classificar para a Libertadores de novo, e aí, final do ano, aí sim, aí a comunicação, aí senta no clube e conversa e diz, cara, para nós dar passos para frente, nós precisamos mudar característica, nós precisamos mudar modelo de jogo. Para mudar modelo de jogo, nós precisamos trazer jogadores com características diferentes. Senão a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. Mas não se teve isso. E depois a torcida, todo em volta, um ano e pouco depois, logo quando você perde um título, Fernando, você não presta. O futebol brasileiro é assim, você não presta, mesmo tendo feito tudo isso, né? Mas logo em seguida, não demorou muito tempo, um ano, houve o reconhecimento, pelo menos a mim, como profissional e como treinador, houve um reconhecimento do grande trabalho que foi feito. Eu acho que politicamente, e as pessoas que trabalharam junto desse processo não souberam comunicar com o torcedor, porque assim, é só olhar para trás os trabalhos de 2018 para cá, como é que foram e em que circunstâncias, porque tem que se avaliar o contexto, parte financeira, tudo, e não tenho dúvida que foi um excepcional trabalho. O que faltou foi o título, a faixa, para dizer assim, ó, o trabalho foi perfeito. Não, concordo plenamente. Acho que faltou comunicação. Vamos ver se no futuro esse grupo que era hegemônico no clube, né, consegue se comunicar de uma melhor maneira. Bom, vamos parar de Inter agora, né? Já estamos falando demais do Inter. Vamos falar Não, agora. assim, eu só quero aproveitar para dar uma colocadinha, porque é uma oportunidade que tem. A gente tem que cuidar muito com as rupturas do futebol, né? E eu acho que essa foi uma palavra usada lá em 2020, 2021, muito usada aí no contexto do Rio Grande do Sul e principalmente no contexto do internacional. E a ruptura, a gente não pode esquecer o que é a palavra, o que significa a palavra ruptura. Quando você rompe, quando tem uma ruptura com alguma coisa, é difícil restabelecer de novo, né? E não é fácil nesse processo dentro do futebol de você conseguir, fazendo uma ruptura, ter êxito muito rápido. Então, assim, há de se respeitar os caminhos, o que foi feito, e claro, se tem coisas a melhorar, tem que se melhorar, mas não pode olhar para trás e dizer assim, não vou usar nada daquilo presta, estava se fazendo tudo errado e agora eu sou o gênio da lâmpada e vou fazer tudo certo. Eu não vi, nem no futebol, nem em lugar do mundo isso dar certo. É exatamente o que a gente pensa aqui e o que a gente coloca, né? Tu lembra que quando eu assumi o amador do Inter em 96, eu mantive todo mundo e só troquei no final do ano e fui trocando ao longo da temporada para não ter ruptura, para aprender o que estava sendo feito, tirar o que tinha de bom e excluir o que tinha de ruim. Mas isso é Assim, outro assunto. não, mas deixa eu. Não, mas me permita, eu fico aqui 3 horas, entendeu? Sem problema nenhum. Mas eu quero falar disso porque eu vou falar da parte tática agora. Aí eles falavam que tentavam me rotular como retranqueiro, Eu ia te né? perguntar o quanto desse retranqueiro tu aprendeu com o Fernando. Não, olha só. E o retranqueiro aí é campeão do mundo, né? Exato, o retranqueiro é campeão do mundo. Os faceirinhos até agora estão aí chorando as pitangas. O que eu quero dizer é o seguinte. Independente da posição, você tem que olhar para a característica do jogador. E eu sempre dizia que nós jogávamos com dois meias, porque Patrick e Edenilson eram características de meias, não de meias de qualidade técnica, mas de meias de movimento, de profundidade, Eles certo? faziam a articulação pela movimentação, Pela né? movimentação, não pelo jogo associativo, certo? E outra, 2018 nós tínhamos no ataque do Internacional Damião, Potker e Nico. O Nico não quer associação. O Nico quer dominar a bola e chutar no gol. Então, por mais que tu treine que o teu modelo seja um modelo de associação, de jogo de posse, o Nico não vai te dar isso. Então, ou tu tira o Nico,
ou bota outro jogador, ou tu cria um modelo com as características que tu tem e dá potencial a essas características que tu tem. A gente nada mais fez em 2018 do que isso, potencializar as características que nós tínhamos. Nós tínhamos ataque de transição, nós tínhamos ataque de objetividade, nós não tínhamos ataque. Damião era finalizador, era rompedor, era jogador de espaço, era jogador de força. Nico é jogador de finalização, jogador de velocidade. Pótico era jogador de espaço. Então, os dois meio-campistas é jogador de profundidade, não é jogador de associativo. Então, você tem que. O teu modelo, o modelo mais importante é aquele que potencializa a característica que você tem dos seus jogadores e do seu grupo. Isso eu aprendi de muito cedo e tenho usado isso e tem dado resultado muito, muito positivo em relação a isso. Mas eu me lembro que tinha uma situação de rótulo defensivo, né? A gente quer rotular na vida e no futebol as pessoas. E aí foi contratado o Kudê, e o Kudê jogava com 4 volantes. E aí eu dei uma entrevista depois lá no Fluminense, brincando com essa situação, dizendo o seguinte: o Kudê pode jogar com 4 volantes, não é retranqueiro. Mudaram até a nomenclatura no site do Internacional para os volantes não ser volante, ser meia. Mas na minha época era um volante. Ah, então tá certo, tá bom. Então agora eu só vou mudar a nomenclatura. Então eu só usei essa brincadeira aqui para dizer brincar sobre a fase do retranqueiro. Fernando, eu queria aproveitar que aqui no nosso curso, a aula que a gente tem dentro do curso de gestão de contratação de treinador, ela é dada pelo Fernando. Então, o Fernando, com toda a experiência que ele acumulou aí, ele criou um método e criou alguns critérios para que isso acontecesse. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, Fernando. Vamos lá? Aproveitar que a gente está aí com as vagas da turma 10, a nossa 10ª edição do Executivo de Futebol, né? Como é que é essa aula de contratação de treinador? Na verdade, Odair, a gente primeiro estabelece o perfil, né? O perfil do treinador. Qual é o perfil que eu quero? Isso que tu falou. Eu quero um treinador reativo, propositivo, experiente, né? Jovem em busca de sucesso, está começando. O que que o teu elenco te permite? Eu não posso contratar um treinador propositivo, com posse de bola, futebol dominante, se eu não tenho jogadores com a característica. Por exemplo, tu falou no Inter aí do Damião, do Potker e do Patrick, do Edenilson. É um futebol de vertical, de transição. Tem que ser, né? O Nico, agora no Nacional, eu tenho visto os jogos do Nacional, ele passou a ser um segundo atacante até centroavante, jogando no contra-ataque, né? Se ele tiver que jogar espremido, ele não vai jogar. Se ele tiver que jogar o time dele massacrando o adversário, ele não tem espaço. Ele só joga com espaço, e tu tem que saber disso. Então, se for contratar um treinador que não tem a condição de avaliar, vai botar o Nico de centroavante, ele não é. Tu vai botar o Nico de ponta, ele não é, porque ele não acompanha o lateral. E hoje tu tem que ter, né, jogador que acompanha o lateral. É fácil. Então, eu tenho que trazer um treinador, né, dentro de um perfil do elenco que eu tenho. E dentro do perfil do que eu ambiciono. Se eu sou o Flamengo, eu ambiciono massacrar todo mundo. Então, meu treinador tem que ter um futebol dominante. Ele tem que propor o jogo. Eu tenho que ter jogadores que deem a ele essa característica. Hoje, o Palmeiras é um time diferente, porque é um treinador resultadista, é um treinador estratégico. Ele joga para ganhar. Como? Ele vai ver, ele vai ver de acordo com o adversário, de acordo com os jogadores que ele tem à disposição, de acordo com o jogador que está cansado ou não está cansado, porque jogou 3 dias antes, enfim. Ele faz isso, ele tira disso um time. E tem tido, para mim, é o treinador de grande sucesso no Brasil hoje. Ganhou todos os títulos e está sempre disputando. Agora no Mundial fez ótimas apresentações dentro desse prisma. Então a contratação do treinador era parte de um perfil, a primeira coisa. Aí depois, na conversa com o treinador, aí eu vou querer saber como é que ele age, o que que ele conhece do meu time, o que que ele conhece do mercado, né? Quem é que ele indicaria para, né, para fazer parte desse time que tem tal ambição, terceiro, primeiro, vai competir ou não vai competir, quer se manter na Série A ou não. Hoje tu está num clube que quer subir para a Série A, não precisa nem ganhar, tu tem que subir para a Série A, então tu tem que fazer um time de acordo com o ambiente que tu está frequentando, né? Eu vejo assim, não sei se tu concorda. Eu acho assim que mais do que o perfil, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes o profissional, as oportunidades que ele teve de clubes foram de plantéis, de jogadores que só davam aquela condição de jogo. E às vezes o treinador é rotulado por ser um cara muito mais jogando em transição, jogando muito mais
em contra-ataque ou tal, mas se for olhar os times e os clubes que ele trabalhou, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, tá, mas aqueles clubes que ele trabalhou, aqueles times que ele trabalhou, ele conseguiria fazer um jogo diferente, introduzir um modelo diferente para aquelas características ou não? Eu acho que mais importante do que o perfil, Fernando, é essa conversa que tu falou. Porque eu posso estar em determinado contexto, em determinado clube, e com aqui, por exemplo, cheguei no Atlético Paranaense e eu visualizei as características do plantel que tem aqui, visualizo um modelo de jogo, trabalho dentro dele para buscar o resultado. Mas esse modelo de jogo pode não ser o modelo que tu queira para o São Paulo no próximo ano. Só que tu gosta do perfil do treinador, tu gosta da comunicação do treinador, tu gosta de várias outras coisas que o treinador apresenta. Só que a ideia de um jogo talvez seja um pouco diferente. Aí eu acho que a conversa, a entrevista, a troca de ideias vai te permitir comprovar ou fazer a aposta naquele treinador ou a aquisição daquele treinador. Porque eu acho que há profissionais que conseguem modular e transitar nos modelos. Entendeu? Eu pensava sobre isso, vivi essas experiências e vi agora um cara que é a grande referência, porque hoje é o treinador da seleção brasileira e o cara mais campeão, experiente do mundo, falar sobre isso, né? Apostando nas características que o time dele tem. Então, assim, acho que tem um perfil, pode ter um perfil, mas muito mais do que o perfil é o sentar com o treinador que você visualiza e conversar com ele. Olha, meu grupo é esse, mas eu gostaria de fazer isso. Você acha que dentro daquilo que você tem como método, você consegue desenvolver esse trabalho, você consegue potencializar? O que você precisaria para potencializar esse modelo? Quais são as características que é necessário para ter isso? Não, o treinador podia dizer, não, ó, eu acho que tu não, com esse grupo que tu tem, eu não vou conseguir te entregar esse modelo que tu quer. Eu acho que também o profissional tem que começar, que o que acontece muitas vezes é que você vai pelo emprego, né? E aí, pelo emprego, ninguém conversa com ninguém, e aí o E cara bota um essa volante a era, mais e já era a vira um próxima pergunta retranqueiro, daí. Na entendeu? prática, não precisa dizer aí os clubes e tal, mas assim, na prática, o quanto isso acontece dessa conversa tão aprofundada para entender os teus conceitos, os teus métodos, o teu olhar para aquele momento ali, porque tu tem que analisar, né, o elenco, tu tem que analisar o contexto, o momento do time no campeonato, o que que tá buscando. Como é que funciona na prática isso? Não, e Eu outra vou te coisa que dar. eu digo, o profissional que está sendo contratado, ele também tem que estudar o clube. Então ele tem que saber, por exemplo, se ele for para o Santos, trabalhou lá, o Santos gosta de futebol, aquele futebolzinho rápido de jogador egresso do salão, que pressiona, que ataca o adversário. O Flamengo da mesma maneira, entendeu? Nós no Sul aqui já temos uma outra ideia, a ideia do futebol de contato físico, né? De muita marcação, né? Não chega a ser defensivo, eu não digo isso, é competitivo. O contato físico e competição permanentemente. Isso é possível aqui. Mas no Santos não é possível. Tu viveu isso lá. Sim, mas É uma assim, cultura do clube. e aí, claro, tu tem que tentar te adaptar, mas no Santos também tinha já uma situação que o clube precisava competir mais, o clube precisava. Porque hoje o futebol, a Copa do Mundo nos mostrou agora, como a Copa do Mundo de clubes. É defensivo você jogar com linha de 5. Eu acho que eu vi só o Bayern de Munique não jogando com linha de 5. Tanto para criar quanto para marcar, porque hoje O em dia o Flamengo não jogou a linha de 5. Flamengo não jogou com linha de 5. Tomou Por quatro. quê? Tomou quatro. Porque o mundo. E a pergunta não é uma discussão no ar aí nossa do futebol, que se o Felipe deveria ter mudado o modelo, como o Renato fez, ter mudado a estratégia tática para enfrentar aquele jogo específico contra o Bayern, é uma pergunta. Nós, Não, eu treinadores, já te respondo. Tinha, né? Não, e tu já respondeu, É. tem um post aqui do mas Fernando eu, aqui que como ele já treinador, eu vi o respondeu. jogo estudando o jogo. O que, que eu Eu vou te faria nessa mandar, situação? eu vou te Entendeu? mandar um post que eu fiz agora no Instagram sobre tudo que aconteceu lá. Então, Exatamente essa leitura. e o que, que é defensivo se trabalhar com linha de 5 ou é marcar o que o mundo está querendo buscar, que são pontas de velocidade de drible para acabar com a tua marcação, com a tua organização, tirar a amplitude do jogo. E aí, quando tu jogar na estrutura ofensiva, tu empurrar 5 jogadores dentro da linha do teu adversário, com 2 alas em amplitude, com jogadores pelo centro do campo, com superioridade numérica pelo centro. Então, assim, a gente precisa contextualizar mais do que entrar nos rótulos de que é ofensivo, defensivo, né?
eu acho que aí a discussão entra para uma forma melhor. Tu tinha me falado da situação do Fernando, Diogo, só me lembra para mim pegar o mote. Não, eu tinha te questionado que na prática o quanto isso acontece ou acaba que a negociação ela é Vou te pelo dar. momento, Agora eu pela me lembrei, eu vou Pelo falta, te dar. salário, pelo acerto de salário, salário, pelo. discute modelo, discute jogo, discute time. Eu costumo dizer que quanto mais dinheiro tu tem, mais personalidade tu tem, né? É fácil dizer que tu tem personalidade com dinheiro no bolso. Treinador com personalidade, né? Afirmado no processo, no cenário, com a conta um pouquinho recheada. Não sei se tinha a mesma personalidade lá atrás quando estava começando, porque todos são assim. Todos passam por um processo de amadurecimento, de personalidade maior ou melhor. A vitória dá isso, né? Eu comecei a enxergar isso aí um pouco antes. Então, eu fui trabalhar no mundo árabe, no Emirados Árabes, tá? Depois de 2 grandes trabalhos no Brasil, Internacional e Fluminense. Eu achei e visualizei o mercado. Essa é uma outra situação provavelmente vocês discutem no curso e falam sobre isso, sobre os movimentos de mercado. Eu nunca fui um cara dinheirista. Por mais que eu nunca tive dinheiro em 32 anos de carreira, 28 eu não ganhei dinheiro. 28 eu passei dificuldade, eu fui sustentado, eu fui ajudado. Fui começar a ganhar dinheiro ali em 2019, né? Depois do segundo ano como treinador do Internacional. Mas eu sempre tive um olhar para isso, porque quando eu saí do Inter, eu recebi 5, 6 propostas para assumir clubes no Campeonato Brasileiro em penúltimo lugar, último lugar, e eu nunca fui só pensando no dinheiro, que eu poderia ir. Eu estava ganhando a minha rescisão do Inter, e aí ganhava um segundo salário no outro clube. Mas eu pensei sempre no meu movimento de carreira, sempre no meu outro passo. Claro que eu olho para a parte esportiva e parte financeira. Fui para os Emirados Árabes por quê? Porque o mercado estava me dizendo que o mundo estava vindo para cá, que os melhores treinadores eram os estrangeiros. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou sair do Brasil em alta, de 2 grandes trabalhos, vou juntar a parte financeira, cultural, agregar comunicação, falar inglês, viver uma nova experiência para mim, para minha família e virar estrangeiro. Ir para fora do Brasil, fazer um movimento ao contrário do que o mercado estava fazendo. Tanto que no meu primeiro ano de Emirados Árabes, em 2020, eu recebo 12 propostas para voltar para o Brasil. 12. Porque eu era estrangeiro que tinha feito 2 bons trabalhos. Eu era brasileiro no estrangeiro, feito 2 grandes trabalhos. E isso foi. E o Fernando sabe disso, porque a gente conversou nesse meio de processo de outras oportunidades e coisas, que eu sempre tive muito cuidado nas minhas escolhas. Por exemplo, quando eu fui para o mundo árabe, para a Arábia Saudita, é, e aí eu quero falar, eu já tinha uma condição financeira melhor, eu já tinha me estruturado financeiramente, então isso é um processo e é uma situação que eu acho que vocês têm que abordar com os profissionais para dar passos. Quanto melhor a tua estrutura para poder dar esses passos financeiramente, quanto melhor tu consegue te estruturar, melhor, porque o futebol ele é muito difícil de você acertar. Então, como eu tinha uma estrutura já melhor financeiramente, me veio uma proposta, eu saí do Santos, eu vou morar em Dubai, porque hoje eu tô morando em Dubai, veio uma proposta da Arábia Saudita, que era o mercado do futebol, onde todos os treinadores estão indo para lá, então tá abrindo para o mundo todo, só que era muito menor financeiramente do que uma proposta de início de ano. Só que eu pensei, não, eu não vou olhar para o dinheiro, eu vou olhar para a oportunidade do mercado da Arábia Saudita, mas também quero olhar para a parte esportiva, porque eu também não vou para a Arábia Saudita para ganhar um valor talvez inferior eu fosse ganhar no início do ano, mas eu também não vou lá se olhar para o time e o time não ter a mínima condição. Aí estudei o time, estudei a característica, o time muito difícil, o time com muita dificuldade. Aí o presidente árabe me liga e diz: Tu tá em Dubai? Tô. Então vamos fazer uma reunião em Dubai? Vamos. A gente foi para uma reunião, e aí já eu me comunicando melhor em inglês e tal. Sentamos na reunião, ele falou as coisas, é isso que o Fernando falou, conversar sobre a característica, sobre a equipe, se o conhecimento do grupo, o que ele tem ideia de fazer com aquele grupo, o que precisaria para o modelo que talvez o presidente do clube ou a filosofia do clube quisesse implementar. E aí eu disse para ele claramente: presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta. Depois dessa pergunta, ou a gente continua a conversa, ou a gente continua a janta. Aí eu disse para ele: o que o senhor acha do seu time? O que o senhor pensa do seu time? O que o senhor acha em termos de estrutura tática, característica, qualidade? O senhor acha que seu time tem potencial para
ficar na primeira divisão da Arábia Saudita? O senhor acha que o seu time é bom? O senhor acha que o seu time... Eu fiz algumas perguntas táticas, técnicas para ele, para ver qual é a ideia que ele tem a respeito daquilo que é o processo. Aí ele falou, meu time é um time para disputar até o último jogo para não cair. Meu time tem dificuldade porque a gente fez escolhas de estrangeiros com determinadas características que não deram certo. A gente precisa trocar em janeiro e a gente vai trocar em janeiro para ter outro tipo de característica. Então, assim, o que eu quero é ficar na primeira divisão do Campeonato Árabe, que eu estou a 29 na segunda. E eu sei que se eu continuar assim, eu não vou conseguir nem ter a chance de brigar por essa possibilidade. Eu preciso mudar o caminho, mas eu não quero que você, e nem acho que você vai conseguir ganhar o jogo de amanhã, depois de amanhã, não. Vai ser mesmo derrota, vitória, é ponto a ponto, montar uma organização defensiva forte, montar um time competitivo para que ele consiga o resultado dos pontos para ficar na primeira divisão. Eu falei, a partir de agora, a gente senta e conversa a respeito de dinheiro, de contrato, de outra coisa, porque é isso que eu penso do seu time. É isso que eu estudei o seu time e vejo, porque se o cara na janta me fala assim, não, eu quero fazer um modelo propositivo de controle de posse, porque o meu time é fantástico, o meu ponto é o melhor do mundo, e eu não concordo, eu não enxergo, eu não estudei aquilo, eu digo para ele, muito obrigado, eu vou para outra equipe, eu, tá? Pela minha condição financeira momentânea, eu ia fazer isso. Então, assim, há momentos e momentos, há escolhas e escolhas, há pessoas e pessoas. Eu tento ter essa conversa com o clube antes para ver quais são os objetivos, qual é a característica, o que está pensando a respeito de ideia de jogo. Porque se eu estudo o time e não consigo enxergar aquela possibilidade, como é que eu vou entregar para o cara que está pensando uma outra coisa? Né? Então não tem como dar certo. É isso que o Fernando falou. Mas eu não terminaria só no perfil, porque eu acho que há treinadores e a maioria dos treinadores conseguem transitar em modelos de jogo diferentes. Acho que o mais importante do que o perfil é a conversa objetiva, clara, com o profissional frente a frente do clube apresentando o que ele tem, o que ele quer e o treinador também falando. E aí eu acho que há uma convergência ou não para se tomar uma decisão para o profissional ser contratado. Odair, eu concordo plenamente contigo. É exatamente isso se eu fosse dirigente hoje, eu queria ouvir do meu treinador exatamente isso que tu está falando. Eu te diria o que que eu estou pensando, o que que eu quero, o que que eu almejo. Mas não concordo quando tu diz pelo que a gente vê dos trabalhos, né? Tu tem treinadores que têm perfil. O Carilho tem um perfil. Ele tem um perfil. Ele gosta de dar a bola para o adversário. O Fernando Diniz, ele gosta de ter a bola onde ele tiver, qualquer que seja o time. No Barueri ele era assim. Ele tinha a bola, né? Tá, o Ramires que treinou o Inter, que foi a ruptura, foi quando começou a ruptura aqui. O Ramires quer jogo de posição, quer ter a bola também, entendeu? Então, Sim, tu consegue identificar no treinador qual é a característica que ele normalmente implementa no seu time, né? sim. Tu Não, falou no, característica concordo. né? Eu acho que sim. Tu falou no Ancelotti. Há um ano atrás, nós fizemos um texto que posso até te mandar, né? E o texto que nós fizemos aqui foi exatamente a entrevista que o Ancelotti deu agora quando assumiu. O que que eu dizia? O Ancelotti corre um risco de, no Brasil, ele não ser bem aceito, porque ele não é um treinador que faz o jogo bonito. Ele não é um treinador que joga propondo. Ele usa os jogadores de acordo com a característica deles, os jogadores, e do adversário. Entendeu? O Brasil não se permite fazer linha de 5. E o Ancelotti faz toda hora. E faz linha de 5 com o Rodrigo. Ele faz linha de 5 com o Rodrigo. Ele faz linha de 5 com o Vinícius Júnior. Né? Ele faz linha de 5 assim. Então ele consegue fazer isso. Claro que ele dá uma disfarçada, porque o jogador é atacante. Então as pessoas não fazem a leitura correta. Mas o Ancelotti é um treinador resultadista. Ele quer o resultado. A despeito da estratégia, que nem sempre é só a posse de bola, ele dá a bola para o adversário também. Tem jogos que ele dá a bola para o adversário. Tem jogos que ele agride, que ele marca na frente, Hum. ele alterna a marcação, né? Então, Ele o Ancelotti transita nas não é um treinador estratégias. que tenha a qualidade, ou tenha, vamos dizer assim, a característica que a grande imprensa brasileira almeja. A grande Sim. imprensa quer que o Brasil massacre. E não Dando adianta, show? se ganhar por 1-0, jogando feio, não vale o resultado, né? Nós temos uma seleção que ganhou o Mundial lá em 94, né? Que ninguém admira aquela seleção do Parreira, que era uma seleção super competitiva, né? Que jogou com um grande jogador, que era o Romário, o Bebeto na frente, mas era uma seleção competitiva, mas os caras não admiram.
Eu admiro o futebol que era feito lá, né? De muita marcação, de competição, fazendo linha de 5 também, já naquela época, o Parreira fazia. Então, isso tudo eu acho que tem que ser analisado, né? E nós aqui, nas aulas que a gente ministra, a gente fala para os executivos, tem que ter essa dimensão na hora da contratação do treinador. Vejo assim, né? Assim, não, sim, eu acho, assim, tu falou de duas características. Talvez até porque agora já tem um tempo de carreira, né? O próprio Carille, o próprio Diniz. O Diniz, eu acho que talvez dos treinadores é o que tem um modelo mais identificado nesse sentido e não tem tanta transição para um outro modelo. Mas se a gente pegar o Diniz campeão da Libertadores no Fluminense, que poucas pessoas falam sobre isso, e eu não tive até hoje a oportunidade de conversar com o Diniz ainda, mas para mim, o que mais o Diniz conseguiu trazer para aquele modelo que ele ainda continua e tem e faz e busca nos times dele, foi um movimento de transição defensiva com o Cano, com o Ganso, com jogadores que não têm por característica essa marcação e esse retorno para fazer uma compactação de marcação. O Fluminense sem a bola, num primeiro momento que ele agredia, não perde, pressiona ali, numa mudança de comportamento, era o time que mais fazia essa transição defensiva rápida e que mais compactava em 15, 20 metros, o que tornou o modelo de jogo ofensivo, de posse, de botar superioridade numérica no setor de jogadores, de troca de passe, de jogo associativo, o que tornou mais ainda aquele Fluminense competitivo foi uma ação de transição defensiva que todos o Cano, se pegar todos os jogos do Fluminense e os mais decisivos, o Cano marcou tanto por ação quanto por posicionamento mais ou igual a todos os volantes do Fluminense. Então foi uma ação defensiva que completou ainda mais o modelo que o Diniz adota até hoje, tem naquilo ali chegou quase à perfeição na parte ofensiva e defensiva. Eu acho que ele tem uma característica mais para esse sentido assim de perfil. Eu acho que tem muitos treinadores, Fernando, que podem transitar, entendeu? Que tem capacidade de transitar mesmo tendo um perfil em determinado clube de um modelo adotado naquele momento. Mas eu acho que tem treinadores no mercado hoje que têm a capacidade de, no internacional, pelas características, pela capacidade de investimento, pelo grupo que tem, talvez adotar um modelo de jogo. Mas poderia ir para o Flamengo e tem capacidade para adotar um modelo de jogo diferente, entendeu? Então eu acho que há profissionais, por isso que a conversa, o segundo passo que tu fala, também é tão importante quanto o primeiro do perfil. Não, sem dúvida, concordo plenamente. É na conversa que tu consegue definir, eu pelo menos, né, que tu vai contratar ou não vai contratar o treinador, né? Se tu vai querer ou Porque não. ali ele vai te dizer de fato, que tu vai dizer para ele algumas coisas, e ele vai te dizer de fato se pode tentar fazer, acredita naquilo ou não, já fez ou não, tem capacidade de fazer. Eu acho que ali naquela conversa final é que tu vai conseguir tirar de fato realmente a possibilidade da filosofia que vai ser implantada depois, caso ele seja contratado. É muito legal ouvir essa tua frase, Odair, né? Se a gente vai seguir falando do contrato ou vamos jantar, porque do outro lado aqui o Fernando sempre fala se nós vamos seguir o contrato ou se eu vou pedir um pedaço de costela e a gente segue a É, conversa aqui e tudo mais. Não, E não, eu o porque já assim, próximo sentei na tópico mesa, é eu já sentei na mesa com o treinador no restaurante para conversar e saber o que ele pensava. E a partir de meia hora de conversa, eu comecei a optar pela costela. Eu queria a costela. Então, imagina, eu olhei para o time, estudei o time, pensei, não tem a mínima condição desse time ficar na primeira divisão se continuar dessa forma. Se não trouxer um lateral, ou se não trouxer determinado jogador, ou jogadores mais de força, mais de velocidade, mais de transição. Eu vou jogar contra Hilal, contra Nasser, contra o Arli. É um clube que está há 29 anos na segunda divisão. Jogadores árabes que estão acostumados a jogar na segunda divisão. Eu penso, pô, se eu vou sentar com o presidente do clube, o cara me fala que o time dele é muito bom, meu time tem que ganhar não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu não vou. Claro que a minha situação naquele momento financeiramente me permitia eu dizer eu não vou. Mas eu tô falando de mim. Eu já falei vários nãos, não só olhando para a parte financeira que era muito boa, olhando para uma situação que o cara gostaria que eu entregasse determinada coisa que na qual eu olhava e não tinha como entregar. Não tinha possibilidade de entregar. Só ia quem ia passar, ia ser rotulado, quem ia perder espaço, é o treinador. Porque no final das contas é o treinador que é o burro, que é o rotulado, que não tem Sempre. capacidade.
Mas entendeu? estamos caminhando aqui para o final, já estou recebendo sinal aqui. Ah, uma pergunta sobre a relação com os dirigentes árabes. Trabalhou em 3 clubes, em 2 clubes, né? Dois Eu ia clubes. até propor, Fernando, nós temos, dá para fazer uma série com o Odair, porque a gente pode falar depois de tática num outro episódio e desse mundo árabe que hoje está tão marcante é Tá, a que está presença controlando o no. mundo, né? Está controlando o mundo. A Copa do Ó, Mundo de Clubes foi financiada pelos árabes, né? e cada vez E, mais. E a e a Copa de tendência é 34 é essa. na Arábia Saudita, né? A tendência é essa. Como é que é a relação com os dirigentes? Eles têm atuação, eles têm opinião, eles te cobram posturas, te cobram posicionamento do time, ou não tem, é mais distante, é mais o executivo, é mais o diretor esportivo. Como é que como é que são divididas as tarefas dos dirigentes no futebol árabe? Sabe que agora eles estão aumentando a estrutura dos clubes. Situações que nós temos aqui no Brasil de diretor executivo, gerente de futebol, coordenador, análise de desempenho, determinados clubes têm uma estrutura melhor, maior, e determinados clubes não têm. É o presidente, mais um cara lá que é um scout ou é um gerente, diretor esportivo que o presidente colocou, mas a conversa é com o presidente, né? Por exemplo, os meus 2 times árabes, a minha conversa era com o presidente, era eu e o presidente. Tinha um profissional do clube, um gerente, e tinha um scout no último clube, e no primeiro tinha um diretor esportivo e o presidente. Era ali as 3 pessoas que tomavam as decisões, que conversavam a respeito das situações. Então é assim, é um pouquinho diferente por causa da cultura e por causa da estrutura, né? Lá, lógico Tu levou a que tua comissão técnica e tu tinha uma relação com a base, não tinha? Tinha base? Como é que funcionava? não, eu optei por não assim, não entrar muito para base. Por quê? Porque o mundo árabe ainda tem, não é uma estrutura ainda tão solidificada, tão consolidada como a gente tem aqui em base, né? Por exemplo, aqui no Atlético, no Inter, a gente tem que criar métodos e ter uma filosofia de clube para o sub-20, a última equipe ali ter uma aproximação maior com o profissional para melhorar essa transição de jogadores do profissional, para melhorar jogadores que estão no grupo profissional que não estão jogando, titulares para descer para o sub-20 para jogar. Então, acho que aqui nós temos uma organização maior, uma consolidação maior. Lá ainda no mundo árabe, as categorias de base ainda não têm essa organização. Elas existem, mas elas não têm essa organização e essa estrutura que nós temos aqui. Então, eu também não entrava muito, mas muito no sub-20, porque aí eram jogadores que eu podia aproveitar, que eu podia subir, então fazia treinamentos periódicos com o sub-20 para ter essa possibilidade, mas como é um mercado muito de contratar jogador, Fernando, e agora são, por exemplo, no mundo árabe, são 8 profissionais que podem jogar, 8 estrangeiros profissionais e mais 2 Young. Então, num grupo de 22 jogadores, tu tem 10 estrangeiros. Então, não abre muito espaço também para as categorias de base. Então, eles estão criando formas e mecanismos para poder oportunizar esses jogadores, porque senão não gira, tu não faz jogador, né? Seleção É. do Emirados tem dificuldade, a seleção da Arábia Saudita também tem dificuldade, porque como é que tu vai criar jogador para tua seleção se cada time teu tem 8 estrangeiros? Então, assim, então o foco maior era muito mais no profissional, e claro que eu, pela minha experiência, puxava o sub-20 ali próximo para ter essa relação e criar essa oportunidade. Então, a relação era uma relação muito mais direta, é uma relação muito mais, né, direta com o presidente, que muitas vezes nem no clube estava, então conversava por telefone, falava quando ia no clube, aí sentava, determinava, fazia um diagnóstico, a partir do diagnóstico se atacava o que se tinha que fazer e aí ia se moldando no caminho. Mas não tinha toda uma estrutura por trás. Agora sim, agora se vocês forem ver aí, os caras estão contratando diretor esportivo, CEO, estão aumentando essa estrutura e aí o treinador vai ter que trabalhar e transitar nessa estrutura que o mundo árabe está colocando nova lá. Coisa que nós já estamos acostumados aqui, né? Bom. E por último, a questão do Atlético Paranaense, como é que está o ambiente aí, a projeção? Eu tenho acompanhado, vi alguns jogos, a equipe já está ganhando uma cara de competição, né? E a ideia é que agora, com o campeonato afunilando, o Atlético vai ter uma sequência positiva e vai conseguir chegar entre os 4. Vai ser uma briga de foice no final, né? Tem muito Vai. candidato aí, tem É. muito clube
né, que está no mesmo nível hoje, está postulando aí uma vaga para subir para a Série A. E é uma competição, né, Fernando, que há um perde e ganha, né? O Atlético está na zona de rebaixamento, daqui a pouco ganha 3 jogos seguidos, ganha do Goiás fora de casa, sabe? Tem o Ganhando, futebol brasileiro. ganhando o Avaí de 4-0 agora recentemente. O futebol brasileiro ele traz essa competitividade maior. O último ganha do primeiro, né? Que outros campeonatos a gente sempre falou isso que o futebol brasileiro ele é muito forte, é muito competitivo, é difícil o Campeonato Brasileiro. E a Série B também é. E o Atlético, o início do campeonato do Atlético não foi bom, né? Em torno de 40% de aproveitamento. A gente já teve até o último jogo, tinha quase 60% de aproveitamento, melhorou os números, melhorou a situação defensiva, melhorou alguns aspectos ofensivos e tal, mas fez 60% de aproveitamento, mas ainda não conseguiu entrar no G4. Para você ver que um campeonato de competitivo como se você perde, não tem uma regularidade durante toda a competição, é muito complicado. Independente da estrutura, independente da capacidade. Aqui, Fernando, você conhece muito bem, é um clube com uma estrutura fantástica, é um clube que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava disputando final de Libertadores. E hoje está na Série B. Então, há toda uma pressão, há todo um contexto que envolve e que o ambiente fica muito mais pressionado. E eu, como treinador, tenho que trabalhar, né, buscando resposta técnica para que esse ambiente é, venha apoiar o time, venha apoiar os jogadores, para que eles consigam, com a maior naturalidade possível, desenvolver dentro do jogo a ideia que a gente tem, o modelo que a gente tem. A gente está mais competitivo, está mais organizado, mas ainda não conseguiu nem entrar no G4. Então, tem muito trabalho pela frente, mas eu vim porque eu acredito na possibilidade esportivamente, de estrutura em time. Acredito que a gente tem possibilidade de conseguir fazer esse movimento de o Atlético subir aí. Não está sendo fácil, não vai ser, mas no final nós vamos conseguir. Isso aí. Desejamos boa sorte para ti nessa empreitada aí. Estamos chegando ao final aqui. Diogão. É só agradecer ao Odair né, disponibilizar o tempo dele, compartilhar a trajetória, toda a experiência dele, né? Eu que pude vivenciar um pouquinho disso aí de perto, então, Odair, só fico mais fã ainda, torcendo sempre aí pelo teu sucesso e conta conosco aí o que for possível, estamos à disposição, né? Então, Não, exatamente. Vamos contar com aquela tua participação na já está nota alta. Já anotado. está anotado aqui. Quando Não, vamos fazer. tiver tempo, vai ser um acréscimo para nós Já aqui. vamos fazer Vamos fazer. aquela entrevista ao vivo, nós É, já vamos fazer essa, botar em Não, prática. eu me coloco à disposição. O Fernando ontem me chamou, não é um chamado, eu venho aqui com o maior prazer, fiz questão de estar junto com vocês aqui, porque a história a nossa tá junta.